fui pra aula. Eu sou o Wellington Dias e aqui do meu lado está Sabrina Emanuele. E na nossa frente hoje o diretor de fotografia. Ele, o homem, a pessoa, a referência, o expert, profissional. a pessoa que veio dar pancada na gente porque a gente não entende nada de foto, né? É um bando de Zé Ruela aqui que não entende nada de foto. Cholas. Rafael Miani. Uma salva de palmas, equipe. Muito bom, muito bom. Rafael Miani, bem-vindo. Obrigado. A gente já começa num susto assim, né? Eita, como as pessoas Poxa, eu ia falar, falam, na né? verdade, que você estava vendendo coxinha, mas já fui direto no diretor de fotografia, que eu acho que é mais interessante. Pode pular etapas. Pode pular, deixa da coxinha pra lá? deixa pra lá. Tá bom, Ah, então. não vai rolar? Não vai rolar coxinha, não vai então, rolar que coxinha. pena. Não Vamos veio- direto pra coisa Vamos técnica. direto aqui. Uma coisa que depois Formado de em tudo, audiovisual, né? Isso. Legal. Visual e cinema. Audiovisual e cinema. E alguma vez você já fez alguma coisa diferente de audiovisual e cinema antes de se meter nesse Ou foi meio? sempre Cara, assim? Tipo, já foi Nunca. office boy? Nunca. Nunca Nem foi? consegui emprego de office boy. Sério? Isso que é uma Não pessoa consegui. determinada Né? na A pessoa vida. foi. Ele falou, eu sou um cara, homem com eu era objetivo. tão bom que nem isso eu consegui Com fazer. quantos tipo, anos você entrou nesse negócio? Puta, demorei, mano. Com 20... Eu comecei a trabalhar com 20... Puta, agora você me pegou, hein? Matemática não é com a gente 20 sabe, alguma né? coisa, É a né? parte da 20 comunicação. acho Ele que fala foi com 20 alguma coisa. 21, 22 eu comecei a trabalhar. Cara, eu acho. 21, 22... Porque eu fiquei dos 18 até os 20, 21, 22 ali procurando emprego, não conseguia, porque... Já eu estava comecei- formado. Não, eu comecei a fazer um curso de cinema em 2011, e aí as aulas eram de sábado, aí todo lugar que eu ia para procurar emprego e Nossa. tal, tinha que trabalhar de sábado. Eu falei, então, mas eu tô estudando de sábado, a gente não pode negociar a minha folga ser de sábado e eu trabalhar no domingo? Não, é todo mundo assim. Não, a gente vai ver, não sei o que, nada. Aí fui indo, tipo... Foi Como eu segurando tinha uma as pontas. condição Procurando ali que- emprego já nessa área do audiovisual não, mesmo. Tudo. O que- Fui fazer entrevista para trabalhar em quiosque de shopping, fiz entrevista para trabalhar em escritório, fiz entrevista para trabalhar em loja de A celular. gente tem que falar, ó, você que não empregou o Rafael lá atrás, obrigado, Olha hein? aí seu saco de É. vacilo. Ah, não, Não é perdeu. saco de vacilo, não. É por isso que ele tá aqui. Obrigado, hein? Imagina se você prende ele no shopping, a gente não estaria aqui conversando com ele agora. Aí entra no escritório e pronto, vai para administrativo Nossa, se corporativo, não, vou ter que fazer trabalhar direito, engravetado, sabe? fazer Ai, que administração. castigo. Dá seis Engavetado, às- né? às Porque você fica, 18. não é só engravetado, 8 às 18. engavetado, né? Porque, Engavetado, nossa. total. E, cara, eu já fiz muito job, tipo, de corporativo, de institucional, e aí, tipo, gravar em escritório e tal, né? A gente chega com o equipamento ali, monta tudo, aí você começa a olhar aquelas pessoas ali, tipo, não dá na contra. Você tipo, vai dando uma alegria assim. Mas isso. você olha, tipo, eu não me vejo nesse universo, tipo... Cara, Nunca passou pela lá, sua cabeça, foi uma coisa meio segunda tipo. a sexta, bater ali, entrar Peraí às que ele tá 9, batendo. sair às Ponto. 8, bater Ele ponto, também- mas Horinha de tá ali almoço. sentado na mesma cadeira. Ele também bateu numa deprê agora, porque eu já passei por isso. Espera que eu vou sair Eu também. um pouquinho. Obrigado, Tipo, tchau, uma gente. coisa assim, é pessoal, né? Você vai vendo, tipo, É, cara. eu não consigo me enxergar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de Essa carga, rotina, Ô, né, Rafa, cara? essa rotina. Eu falo isso para os alunos, né? Porque ali quando aula de audiovisual, eu falo, gente, quando você experimenta esse meio, você percebe que ficar sem acordar à noite é uma coisa gostosa, de trabalhando, né? Porque ficar de segunda a sexta... Às vezes, né? Tipo, Às tem- vezes é às castigo. vezes é castigo, Hoje a gente vai às vezes você- desmistificar também alguns sonhos aqui, Sim, né? sim. Nossa. Vai acabar com alguns. Mentira. Qual foi o primeiro contato assim que você conseguiu de emprego nessa área? Foi de estágio, eu já estava na faculdade, estava fazendo produção audiovisual na FMU, e aí tinha que continuar procurando emprego, não achava lugar nenhum, e aí eu comecei a ver que tinham vagas de estágio. Comecei a me candidatar para todas que eu achava. Nem olha tinha, nada, tinha né? um Só vai. portal Só joga, né? que até hoje acho que ainda existe. Aí o pessoal vai ligar para de ele. vagas Você é o e Rafa tal. Mineiro, estamos com uma vaga aqui. Tanto que ele ei, fez tem um cadastro. estágio Meu aqui. currículo deve estar em vários lugares aí, tipo, aquele currículo ruim, tipo, você não sabe fazer nada, só Nossa. sem mexer no Word, Excel e... Nossa, sei PowerPoint. básico. Básico. E aí, tipo, eu entrei num estágio, numa produtora, fiquei 1 ano lá como estágio, e aí eu entrei de estagiário de... Eu entrei como assistente de produção, Tá. né? Mas eu era estagiário, mas eu fazia assistência de produção. Assistente de produção, o vulgo faz tudo ali, né? Eu faço tudo. Faz tudo. Tem Te uns vira. brother meus que vão me zoar muito, mas eu buscava café. É, mas isso que eu ia falar. Falei, água. menino, traz uma aguinha lá que acabou aqui. e Eu tal. sempre Tem falo uma disso. história. De assistente de produção tá lá assim, a pessoa tá sendo maquiada, de olhinho fechado. Ela não abriu, ela só falou assim, produção, Sunday. Só falou isso. Apenas. Né? Alguém Vai deu explicar risada. qual é o sabor. A pro- Olha lá. equipe deu risada ali, ó. Exatamente isso. Tipo, teve um dia que foi muito engraçado. Tipo, eu tava, sei lá, que eu tava meio estressado. A produtora era uma produtora pequena, tipo, era uma sala fininha assim, ficava... Aos Era um bafos, aos balcão bafos. de cada lado. E tinha umas 8 pessoas que trabalhavam lá. Eram os 3 sócios e mais 5 pessoas que trabalhavam lá. Tipo, Tá bem pequeno sendo que mesmo, desses 5, 3 eram estagiário. E A mão dois de era, obra do E futuro. 2 era CLT. E aí que vem
o foda do estágio, né? Ah, E aí, Agora a teve verdade um dia revelada. específico ali, tipo... E eu odiava ter que buscar café, porque eu tinha que É comprar café. horrível, né? Tipo, o Nossa. pessoal, eles compravam Você café fala da aí. Nespresso. você fala isso na hora do pessoal, que E quando na você época- pedir café, não, ninguém vai querer cinema trazer todo- agora. E cinema é todo café, né? É. Só que o pessoal bebia Nespresso. E naquela época, Nespresso não tinha delivery. E a gente Tá. trabalhava ali na Paulista, eu tinha que ir até a Fricaneca na loja da Nespresso e Nossa. voltar. Ou seja, velho. você trabalhou de Mano, office não- boy. Foi Porra. office boy de alimentos, exatamente. Pô, Você pega já o carro, fazia vai lá iFood. e traz, tá ligado? Não, Eu sabia vai lá que você buscar trabalhava de café. Aí, iFood, beleza, cara. Aí eu ia. Aí eu Te davam aproveitava 5 pra dar um estrelas, migué, pelo né? menos. Tipo, É, eu eles davam ia, 5 dava um rolê estrelas. na Olha isso, ele ia dar um Paulista. migué na Paulista. Gente, tá vendo que vocês contrataram o cara aqui, ó? Ele tá É. confessando hoje. Nossa, por que, que o menino tá demorando 2 horas Foi pra ir na 2 horas pra Fricaneca? comprar um Ele café. parando, É o tomando melhor um café que eu sundae. fui. Eu passava no Bob's, pegava um milkshake lá de Lógico. maltine. Pô, 10 de lá. 10, tá? Era... Aí parava, Só eu que não sentava, fazia isso. respirava, olhava o céu. Falava, E nossa, aí, tá bonito tipo, hoje, né? Teve um dia que... E eu tinha que pedir água também. Ah. Era a minha sim. função. Aí teve um dia que eu liguei, tava puto lá. Liguei no lugar. A pessoa atendeu. Alô, boa tarde. Quero água. Puxa. Não falei mais nada. A produtora tava um silêncio, assim, eu quero água. A galera começou a rir. E até hoje Virou a galera piada. me zoa, tipo, quero água. O cara puto, assim, ó, Se quero água. você é daquela época lá, põe aí nos comentários aí mais algum bafinho que ele andou aprontando lá pra gente saber, hein? Por favor, conta que com certeza tem. Presenciaram que a galera lembra até hoje. E aí, tipo, teve uma época depois... Só, Isso ainda cursando. ainda fazendo faculdade. Ah, E aí, estágio. depois desse ano eu saí da produtora, fiquei uns 4 meses fora em uma outra produtora e depois eu voltei pra lá. Ah, Quando eu voltei, Migrou. a galera me trollou. Tipo, eu Nossa. cheguei. E o meu primeiro dia gostoso. de volta foi num set, uma publicidade de tequila. Cheguei lá Boa. cedo e tal. Aí eu cheguei, o diretor já chegou pra mim, então, Rafa, precisa comprar café. você Aí eu já É, fiquei, se tipo. tremendo assim, ó, Primeiro dia que espumando. você volta, já vai buscar um E café. todo mundo olhando assim, porque eles sabiam que eu odiava de buscar café. Aí então, Rafa, precisa comprar café. Aí eu Espumando fiquei, a boca, né? eu fiquei quieto. Beleza, né? Aí a galera começou a rachar o bico, zoeira e tal. Pelo menos não Já mandaram ele começou, dentro. já voltei, tipo... Ele já puxando a carta de Esse que é o- demissão assim, ó. Ou pior, né? Não Sacam acredito. daquelas cafeteiras antigas, né? Já saca Toma. na Aquelas guaiaca ali, laranja. né? Tá aqui o seu café, pô. Aquelas Agora in- toma essa... Aquelas Invita laranja. Ainda existe a garrafa de café Invita? Se abriu. Sim, Aquela acho que tem. laranjona assim, toma seu café. Café de coador. Agora toma aí, ó. Frescura, né? Pô, e no meio de tanto café, você resolveu continuar nesse meio, Ah. cara? Foi persistente. Persistente ali. Depois terminou a facul, você continuou trabalhando nessa empresa Então, ou foi aí pra outra? Eu terminei meu estágio lá. E aí vem o lado ruim do estágio, tipo, paga pouco e trabalha muito, né? Tipo, Mão de obra do assim, futuro, tô tipo, falando. Antes de você sair do assunto do estágio, pra quem tá assistindo e tá estagiando, vale a pena fazer o estágio pra ganhar experiência? Cara, mesmo? vale. Porque às vezes o Porque pessoal fala assim, você meu tem estágio não que aprendi ganhar- nada. Você tem que ganhar experiência de algum jeito. Tá. E sendo fixo ou estagiando em produções, Pequenas. não só pequenas, mas, por exemplo, em cinema, em publicidade, você pode contratar estagiários. Sim. Então, você tem um estagiário lá, que ele ganha um cachê muito pequeno, tipo, é o menor cachê do Hoje deve estar em set. quanto, mais ou menos, tem uma ideia? Não sei, Tá. não sei mesmo. Mas é um cachê baixo, que é tipo uma ajuda de custo para a pessoa não estar ali de graça, lógico, Sim. ela está Sim. recebendo alimentação. Aquela tudo. tabela que. Transporte, né? Aquela tabela de Uma tabela- sindicato uma tabela- não se segue aquilo, na verdade, Segue, né? Mas aquilo é tipo o piso. Tá. É como se fosse um mínimo. Porque ali, às vezes, a gente vê uns valores que tô vendo gente ganhando abaixo daquilo, mas não de estagiário, É. de outras funções. Mas Tem. assim, a gente produções precisa que- considerar Até também... diretor de Consegue. fotografia mesmo, né? Tá. É, Daí, queima preço, gente. Normal. Mas aí a minha dúvida até se o estagiário de uma produtora é muito diferente do estagiário de outras empresas. Porque o horário, geralmente, de produção não é Então, muito convencional, né? Eu não Então, sei com relação ao mercado corporativo em geral, mas deve ser meio igual, porque no meu caso e dos outros estagiários, menos tinha um outro estagiário com a gente lá, que hoje ele tem a produtora dele, ele fazia estágio em animação. Então ele era Caramba. animador 2D, trabalhava no After e tal, e aí hoje ele tem uma produtora de pós, que agora também faz live action, também faz filmagem. caramba, que da hora. Então, tipo, eles atendem publicidade e tal. Eles não trabalham com cinema, acho que ainda. Mas eles fazem publicidade, já ganharam Cannes. Tipo, eles já estão bem Muito grandes foda. no mercado. E o forte deles é animação. É pós-produção e animação. Uhum. E eles começaram a fazer filmagem também, né? Produção em live action. E na época ele era estagiário junto comigo. Ele entrou alguns meses antes de mim.
um estagiário de animação. E aí ele cuidava de um programa que a produtora tinha, que passava na TV Cultura, era um desenho infantil, chamava... Puta, me deu branco do nome do programa. Era alguma coisa e os fantasmas. Eu não lembro o nome do personagem. Passava na TV Cultura de manhã. Produção, já vai jogando no Google aí. Vou dar uma caçadinha aí. Não, Oi? isso aí, Não, amor, Júlia e os não. Fantasmas era uma série mesmo gravada essa Band. daí. Nada a ver com o tempo. Era alguma- Eu sou não formada lembro. em Júlia e os Nossa, Fantasmas, dá licença. realmente deu um branco. E Pessoal, aí ele tocava sozinho essa animação. Tocava sozinho. Caramba, como estagiário. O chefe dele, que era um dos sócios da produtora, e era o responsável pela parte de pós, desculpa, Não. ele fazia esse programa também, essa série, só que quando ele viu o potencial desse meu amigo, É. que é o Lucas, quando ele viu o potencial do Lucas, ele deixou tudo pra ele. Falou, toca, se tiver alguma coisa, eu te ajudo, mas vai tocando. E ele foi. Ruim, ele mas era que o legal, único- né? É, É ruim, mas cara. que legal, né? Não, puta Demais, porque ele oportunidade ganhou pro uma estagiário. baita Sim. experiência, uma baita experiência Nossa, só fazendo sim. esse programa. E aí, Que tudo legal, que vinha bicho. de animação 2D, a maioria ele fazia sozinho. Às vezes parava ali, achava Ah, uma folga ali na tempinho. série, tocava um job que entrava e depois voltava pra série. poxa. Entendeu? Então, assim, ele ganhou muita experiência. Pra ele valeu muito a pena. E hoje ele tá bem colocado. fazendo- Demais, demais. Aí, depois que ele saiu de lá, que ele virou freela em animação, atendendo a agência, tal, nossa, estourou, Porra, estourou. isso é legal você falar, porque às vezes a gente pega uma galera, né, e eu tenho visto muitos contratantes jovens, não são velhos, não. Pessoal de 20 e poucos anos falando, olha, não tá dando mais para contratar as pessoas. Tem gente que só sabe reclamar e não tá afim de fazer nada. É. Pô, esse cara foi por outro caminho, né? Ele pegou, abraçou e construiu a carreira dele em cima Meu, disso, ele- né, cara? Sim, cara. O que ele passou de noite, virando noite em agência, resolvendo BO de job publicitário, tipo, fazendo composição, Legal. todo trabalho de Dando after, um assim. jeito por causa do prazo, né? E assim, É um caminho, então. é um né, cara? caminho. E É você- doloroso, tipo, dá burnout. Você sofreu também com esse caminho? Um pouco. Mas aí eu fui por um outro lado, né? Ah. Porque como a minha parte é filmagem, câmera, então eu fui para assistência de câmera. Então, Tá. tipo, eu entrei lá, eu era estagiário, assistente de produção, e tinha um outro amigo meu lá, o Juliano, que também era estagiário, só que ele entrou para ser editor. Tá. Então ele era estagiário, tipo, de edição, só que ele também ia para filmagem comigo. Ah, Então a equipe Sim. da produtora era o dono da produtora, que era o diretor, tá. e aí, quando eu entrei nessa produtora, o que eu acho que eles gostaram mais de mim na entrevista e me contrataram, é porque na época eu queria ser diretor. Então, que acho que a maioria, quando começa a estudar Eu falo, é cinema, só Geralmente mais é- um querendo ser diretor. só É, mais No um. começo é Ah, o que mundo ideal, né? novidade, Todo né? mundo falando, nossa, eu vou dirigir Vou muitas dirigir. coisas. É, Vou fazer faculdade, já vou sair dirigindo. Exato. Meu eu, nome eu tinha essa cabeça, eu vai achava que ser era o fácil, assim. tarodop principal, meu nome diretor, e meu nome Directed bonito lá. by, Nossa. a Fury Luxo. by, né? E aí eu queria ser diretor e tal. E aí, tipo, eu vi que eu precisava dominar algumas ferramentas. Isso eu consegui entender Cara, cedo. Que legal você falar isso, Então, porque eu vou puxar muito disso. eu quero dirigir, mas como é que eu vou entender roteiro? Como é que eu vou, sabe, tipo, trabalhar o roteiro e tal? Então, eu preciso estudar roteiro. E aí, quando eu comecei E aí, voltando lá no começo, que eu entrei no curso da Melier, que é o- Curso Melier. que na época não era faculdade, hoje ela é faculdade, eles tinham um curso que chamava Escola de Cinema. Que aí você fazia... Eram as aulas Lembro. todo sábado, e aí era um ano de curso. E aí você saía de lá com 3 curtinhas, tal, e passava por todas as áreas, né? Você tinha aula de todas as áreas, até de um pouquinho de pós. Puxa, que legal. Você experimentava É cada importante, pedacinho, né? né? Experimentava falta, um pouquinho de né? cada. Tipo, eu só não fui diretor de arte porque tinha algumas funções que eu já sabia que eu não queria exercer. Produção Então, por exemplo, executiva. produção executiva eu não queria, mas eu fui... É, galera. Mas eu fui produtor do curta final, mas Tá. eu não fiz produção executiva. Tá. Eu nunca gostei de áudio, nunca tive afinidade com áudio, mas eu fazia som direto porque não tinha ninguém Som para fazer som direto. direto no curta. Tem isso, né? Tem essa, Então, no nosso curta de TCC, essa eu fui... falta, né? É. De gente, é carência Ainda pra mais áudio. som direto. Tem muita viu? carência, Tem gente que muita carência. Isso é um conselho. Se alguém curte som e quer trabalhar com cinema, faz som ali, direto. manda conselho direto pra quem tá em casa. Ó, Eu gente, falo Se você direto gosta de isso. som e gosta de cinema, faça som direto. Porque falta profissional, tem muitos profissionais bons, Tem. mas falta. a maioria é ruim. Não tem Caramba. especialização, a gente é não muito tem carente muito, pra não tem áudio muito no Brasil. curso. Não. Eu não conheço, sabe? Eu Então, conheço uma muito escola pouco. que tem alguns cursos, acho que tem 2, ABC
que tem curso, e acho que a Bucareste. Bucareste, É, Bucareste Bucareste Ateliê tem. tem também. O ateliê. Mas, tipo, eu não conheço outra, por exemplo. E aí, tipo, às vezes... Oportunidade, você pode ó. ter E alguém lá que comparando oportunidade. para as outras áreas que tem uma gama de cursos, cara, é carente real essa área. E nas próprias faculdades. Na minha faculdade, eu tive uma aula de som, mas era uma aula de rádio. Não era som direto, ou não tinha uma disciplina de som direto, ou não tinha um tema, uma aula específica sobre som direto. Era aula de rádio. Não, a maioria das grades, assim, eu tenho, sei lá, edição de rádio e TV. Mas não tem... Rádio e TV, só que a gente não tem nem rádio direito, porque Ó, não vejo Foley nas faculdades, não vejo som direto. eu não tenho Exatamente. professor. Onde eu estudo, não tem professor especializado em áudio. Como você vai dar aula de áudio se você não... Cara, você tá Tem detonando onde você especialização. estuda mesmo, né? Não tô detonando. Eu tô falando que o Estado, você tá bem ruim. Eu tive Foley porque Ele teve o meu Foley, professor mesmo? de rádio, ele tinha uma formação nessa área, tudo ali. Ele foi... como é que fala o profissional que trabalha no rádio? Não é radiologista. Não é? É radialista, Radialista, né? Radialista. Ele foi radialista, trabalhou em emissoras de rádio e Ah. tal. Então, tipo, ele deu aula de Foley. Tanto que a gente teve um trabalho na faculdade que a gente tinha que pegar um curta da Sonorizar Pixar ele. e sonorizar. Que legal. Então eu peguei aquele dos Caramba. passarinhos que fica no, Sim, no, do fio, fio. e a gente refez todo o som do filme. Tipo, Professor, era você Isso foi é massa, muito hein? da... Esse Isso é um foi puta foda. exercício, cara. Ô, Rafa, mas mesmo vendo ali essa deficiência, ali você já tinha noção da deficiência do áudio? Ou ainda não? Você só não gostava mesmo? Não, eu só não gostava. Só não Era gostava. uma área que eu não tinha interesse E o de que me aprofundar. Tá, e vamos puxar agora de novo. O que te fez ir, então, pra a imagem? Vamos então, começar a aí imagem eu- antes de Aí chegar. ele fala, eu Aí odeio eu- áudio. Aí Pronto. eu, é verdade, então eu já verdade. risquei Caminho o áudio da minha lista. Já aí, foi... né? Áudio, Mas, produção assim, executiva, não. Eu não gostava, mas Faz eu isso que fui... vai ter divórcio em produção executiva. Isso. Já olharam assim pra Executiva- gente? Não, lógico que não. Não Oi, fala da Leti, chefia. tudo bem? A Leti tá aqui nos bastidores se com a complementa, gente. fala pra ele. Quem não assistiu o episódio da Leti, vamos deixar aqui embaixo. Ó, o episódio da Leti tá dela bem aqui. aqui. Vamos Assistam ver. lá pra Logo entender depois tudo de desse, produção executiva, beleza? E pra ela deixar passar batido mal que a gente vai falar hoje de produção executiva. Tá bom? Por favor. Não, fala mal viu? Eu vou dele. ficar quieta, tá? É só ele que tá falando. Então, assim, tipo, por mais que eu não gostasse de áudio, eu fiz muito áudio na minha carreira. Legal. Principalmente no começo e como estagiário. Isso ajudou você? Ajudou um pouco, assim, no sentido de, tipo... Entender. Tá, Saber se virar, realmente eu não gosto dessa área, Ajudou. mas eu sabia o mínimo. Eu sabia o mínimo ali do gravador, de modular o áudio, sabia mais ou menos como é que eu tinha que angular o microfone para pegar melhor a pessoa falando, tipo, nos jobs mais corporativos, Você pegou institucional. detalhes bons, então, né? Porque tem gente que bota o prático, microfone... né? Acho que o microfone bom é só ficar Não, parado, eu acho que né? assim, você tem que... Mesmo que você não goste, você tá ali, no caso de um estagiário, Você alguém que tá precisa começando, entender. você tem que fazer o seu melhor ali. Eu já ia deixar isso lá pra frente, mas vou puxar pra agora antes de você falar do seu caminho na direção de fotografia. Você falou que queria ser diretor. Hoje, com a visão que você tem, você ainda almeja lá a direção de fotografia, a gente vai ver isso já. Mas é importante hoje para um diretor conhecer minimamente os outros setores. Ele não precisa dominar, né? Mas ele precisa conhecer. Como funciona. Eu tô falando isso porque eu já tive processos. aluno. Aí eu vou dar um puxãozinho de orelha nos alunos que eu já tive. Falando que diretor não precisa saber nada, ele só precisa conhecer, mandar as pessoas fazerem. Não, aí é um O que você fala dessa fala? É um pensamento muito... Burro, pode falar burro. Não, vou falar burro, mas é tipo... É errado, assim. É crítico, porque É crítico, porque você não tá criando um diretor, você não tá se tornando um diretor de filme, um líder de equipe, Uhum. sabe? Você tá se tornando um ditador. Uh! Porque a partir do momento que você acha que você não precisa saber de nenhuma outra área, não tem nenhum conhecimento das outras áreas, você só precisa estar ali para dar ação, senhor absoluto. e corta, você tá virando um diretor no set. E aí ninguém gosta de trabalhar com pessoas assim. Eu já trabalhei Um muito ditador, né? Você com fala. Um diretores, ditador. É muito comum? ditadores. Você acha que tem mais pessoas Infelizmente- assim no mercado do que... Infelizmente o era contrário? comum, hoje É, está o que eu falo, diminuindo. o pessoal da velha Hoje guarda ainda tá era um diminuindo. pouquinho assim, mas parece que até o pessoal da velha que tá vindo pra nova mudou um pouco a cabeça e Muda, parece que a geração muda. nova É que- também e tá... não é- o problema porque não é a velha O guarda. set Não. muda também, né, O problema é, tipo, a criação das pessoas mesmo. Tipo, a Tá. pessoa como ser humano. Tem gente que é mais tóxico, tem gente que é mais arrogante, tem Cara, gente que que é mais bem egocêntrico. Que legal você falar isso, né? E aí, tipo... E às vezes é uma questão assim... Por exemplo, eu vejo dessa forma. Que é muito importante o profissional passar pela assistência. Tá. Porque ele vai aprender como é que é ali de baixo, aquelas funções lá de baixo. Ele vai passar por aquilo.
E quando ele chegar num cargo de liderança, numa Ele hierarquia já vai maior, entender. ele vai tratar as pessoas com mais respeito. Exato. Ele vai dar valor ao Mas não profissional só que isso, tá acho que ali. tem a ver também com ele saber o que ele vai solicitar, né? Porque às vezes o cara tá te pedindo uma coisa que ele nem Sim, sabe como ele faz. Mas, acima de tudo, ele vai entender que o trabalho é coletivo. Sim. E aí, não adianta você ser o diretor do filme e você tratar mal o assistente de elétrica, você cara que vai tratar buscar o mal o café. gaffer, você cara tratar que vai mal buscar o o café. cara que vai buscar o café, porque aí o cara que está buscando o café, por mais que seja uma função mais simples, Não, mas ele está participando, ele está fazendo Do parte do processo. filme. É. O cara os assistentes de elétrica, os assistentes de Sim. arte, o som direto, meu, trata mal o som direto pra você ver a merda que vai ficar o áudio. O cara da iluminação Entendeu? da E televisão. aí você vai ter você pode ter um filme lindo. Se o áudio tiver ruim, ninguém vai conseguir terminar. Você não termina o filme. Audiovisual, né? Audiovisual. Audiovisual. Se áudio não importasse, o cinema era mudo até hoje. Nossa, Tem um brother, meu, Rafa Foi. Gomes, abraço pra você, mano. Ele, toda vez que a gente... E ele é um cara muito zoeiro. A gente tá no set e tá zoando. Ah, mano, tipo, fazer... que a gente zoa muito, né? Não, fazer um quadrinho fechado, assim, plano abertão, assim, só e tal. Mas você se vira com o microfone ali. Beleza, mano. Beleza. Se som não importasse, o cinema era mudo. Legal. É isso que você quer? Fechou, então. Tá. E a gente começa a zoar. A gente zoa muito. E aí, tipo, ele sempre fala isso. Se o áudio não importasse, o cinema era mudo, cara. Simples assim. Cara, É uma mitou. questão muito forte, né? Porque a gente não pensa sobre isso, mas você não aguenta ver um negócio que você fala, nossa, tá meio estranho, tá mixado. Agora, E tem muito o que acontece, assim, tipo, infelizmente acontece, mas não é o certo, tem uma rinha ali, tipo, a arte e foto, que é desnecessário, porque se a arte não tá ali, você vai filmar o quê? Uma parede branca? Então, falo, não importa que se você vai são filmar? o núcleos, seu enquadramento né? tá muito bonito, não tem nada. Grande Eu vou coisa, enquadrar né? o quê, Tipo, né? você vai Que eu você vai enquadrar o quê? fundo branco. Que história que você tá contando com fundo branco? Uma parede branca, chapada, Nada, sem né? textura, Eu falo que a sabe? integração entre os núcleos, né, e não só entre pessoas, entre os núcleos é muito importante, né? Demais. Precisa ter essa sinergia pra trabalhar, porque senão... Mas agora que Não já é dei nem lá o puxão. importante, acho que é mais do que importante, ela é fundamental. É fluxo, isso. né? É É fundamental. fluxo, né? Fluxo Se de não tiver- trabalho total. O pessoal cara. pensa muito em hierarquia, eu penso em fluxo quando eu tô fazendo A produção. hierarquia, tipo, ela existe Precisa. no papel. Mas no set ali, quando você tá numa equipe que ela é... Todo mundo é parceiro e tal, tipo, a hierarquia é o de menos. Porque a galera respeita a função do outro. Então, o fotógrafo respeita o diretor de arte, eles respeitam o diretor, que respeita o produtor, que respeita o diretor de produção, que respeita os assistentes. Então, a hierarquia tá ali no papel. Por quê? Porque alguém Que tem que precisa responder. responder, né? alguém precisa responde responder. por aquele setor. Documentais, aquelas coisas. É o que você falou, Entendeu? setor. Diretor de arte precisa responder aqui, botar lá documentário, que tem um copo, E tem aí isso ele aqui. tem que construir aquele Isso. cenário. Essa é a responsabilidade dele, a função dele. Isso. Mas só porque Então, não tem hierarquia não quer dizer que Exatamente. essa... E aí ele precisa ter os pataquada assistentes, toda. tal, assim como o fotógrafo. Meu, o que é um fotógrafo ser um gaffer? Tá. Não é nada. O fotógrafo ser um gaffer não é nada. Explica E pro sem pessoal o- de casa o que é o garfo, senão o pessoal acha Você que é o que não garfo que tá na sabe, gaveta. dicionário, não glossário nem fui pra Não, aula. peraí, a gente vai usar o nosso diretor de fotografia pra explicar o que é um Então. gaffer. Agora vai entrar o glossário nem fui pra aula, ele vai explicar. Explica pra Vamos gente lá. o que é um gaffer. É o gaffer. O gaffer, ele é o chefe de elétrica. Ele é o que você poderia chamar, assim, se eu fosse resumir em uma coisa, seria tipo, ele é o iluminador. Porque ele é o cara que o diretor de fotografia, o diretor de fotografia tem dois braços, o gaffer e o primeiro assistente de câmera. Tá. São os dois braços do diretor de fotografia. Sem esses dois caras, a gente não consegue, tipo, é difícil você fazer a fotografia do filme acontecer. Primeiro porque na luz, o gaffer é o cara, e às vezes ele é o cara mais experiente do que o fotógrafo. Porque ele sabe, tipo, toda a técnica e a parte mais, tipo... Não, deixa eu voltar. Corta essa parte, sim. Não, mas até porque, né, só para completar, né, para quem tá pegando fotografia, vou lá na origem da Nossa, palavra, vem né? lá. Fotografia escrita através da luz, né? Se a gente não tem a pessoa que entende de luz, a gente Você não não tem tem imagem. foto, você não tem nada. O que eu tô querendo dizer assim? Você vai fazer uma cena que você precisa de uma luz do sol entrando e tal, não sei o Sim. quê. O fotógrafo, é muito importante ele ter o conhecimento do equipamento, sim. Tá. Tem que ter. Pelo menos eu considero que é fundamental. Então eu tenho que estudar tudo, eu tenho que conhecer todos os equipamentos que estão no mercado, que está saindo.
e tal. O que cada um pode render, o que não rende. Mas o gaffer, ele sabe umas questões muito técnicas ali. Que tipo, tá para além do fotógrafo. que tá muito além. Por exemplo, teve uma vez que eu tava trocando ideia com um fotógrafo amigo meu, e aí ele falou de um gaffer que eles iam fotografar fazer um job num estádio, e o gaffer nem pediu, nem perguntou, nem foi fazer a VT. Ele só perguntou as dimensões do estádio ali. Visita técnica. A visita técnica. Ele só pediu as dimensões ali porque ele já sabia o tipo de luz que ele ia precisar usar pela distância do espaço. Tipo, ele faz a conta em lumens. O cara realmente sabe? sabia. Lumens ali. realmente Então, técnico. É uma técnica ali, tipo, muito precisa, sabe? Tem gaffers que ajudam o fotógrafo a criar a luz que ele precisa pro filme. Que legal, cara. Porque ele tem um conhecimento É o muito profundo. feeling, ali. né? Que era aquela O coisa diretor que... vem com a demanda e ele vem com O Rafa, meio que a forma, além, Por né, exemplo, de como chegar e aí nisso. o gaffer, ele é o cara que você vai fazer o filme, você fala, eu quero tal luz, não sei o que, você vai passando a lista de equipamento, ele monta todos os acessórios, ele monta a equipe dele. Aí, ele monta a tem, equipe. junto com o maquinista, que eles são meio que parceiros ali. Maquinista é quem monta todo o equipamentário, tá, gente? Não é a pessoa que tá lá no metrô, não, É. tá? Falei Mas certo, também. é quem monta toda a estrutura ele maquinária. é responsável pela estrutura, assim, tipo, de gripes. Verdade, eu tava falando só de luz, mas tem... Tem a parte de gripar a câmera, gripar a luz e tal. E ele também cuida da parte de movimento, se precisar ter um dolly, um traveling. Verdade. Entendeu? Um dolly panther ali e tal, ele é o cara que vai dominar essa área. Então, tipo, são duas funções aí que são muito importantes. Lógico, dependendo do tamanho do job. Tem job que você não pode contar com um maquinista, porque você não tem verba. Mas o gaffer você A tem que ter. verba, ó. O gaffer você tem que ter. Já que a gente engatou aí, eu ia continuar na sua carreira, depois a gente volta, como você entrou na linha. Só lembrando antes, o gaffer também, ele, por ser um chefe de elétrica, ele é um cara que ele vai saber o quanto de luz você vai poder usar na locação e o quanto de luz você vai... por exemplo, eu não tenho grana para um gerador, beleza. Então, como que a gente pode trabalhar aqui nesse espaço? Então, Cálculo ali, você está falando elétrica, mas olhar o amperagem... quadro, exatamente, o cara vai abrir o quadro, vai olhar e falar, tá, beleza, então daqui eu consigo puxar tanto... É um eletricista nível hard. Nível hard. Então, é justamente isso. Eu quero isso, então ele vai te dar toda a forma. Eu já vi gente dependendo- derreter quadro de luz, né? Por não saber mexer com Boa! isso. Passei por uma situação Passou? dessa, Gênios. Eita. O cara foi lá, meteu o jacaré e deixou... tem um... Vamos Eu agora vou- para os eu vou- perrengues Histórias, de histórias, sete. Meu curta de TCC da faculdade. Na época, eu ainda queria Velho, ser... curta de faculdade. Sempre assim, né? Sempre. Eu queria ser diretor ainda na época, então eu tava dirigindo o curta, eu fiz o roteiro e tava dirigindo o curta. Inocente. E aí tava o pessoal do meu grupo lá, cada um fazendo uma função. Tinha um que tava na direção de arte, tinha outro que tava no som. Teve um brother que, inclusive, ele teve que atuar, porque o ator a gente teve que dispensar, porque tava dando trabalho e tal, tipo... Poxa, tá vendo? Se tivessem falado com um cara que a gente E entrevistou aí, aí, o tal de Diego Lima, talvez Diego, tivesse... então É, talvez tivesse resolvido. Gente, deixa eu explicar por que eu tô fazendo isso. Porque tá todo mundo ali no mesmo balaio, né? Vou É falar uma de balaio, né? panelinha É uma que eu vou te panelinha, falar, uma panelinha. não. Não, a galera boa se conhece, né? Vamos falar É a sempre verdade, assim, né? não. Desculpa. Os bons eu andam, tive que falar. os Galera bons boa se só andam com conhece. os bons, Os amigos. bons só andam com os bons. Vem comigo. Desculpa, eu precisava E aí- falar, eu precisava falar. Não, tranquilo. E aí, tipo, eu chamei um brother, o Marcel, na época ele era diretor de fotografia e ele era sócio de uma produtora. E aí eu chamei ele para fazer a fotografia do filme, porque na época eu não entendia como fotografar, eu não sabia iluminar, eu não sabia, tipo, por que colocar um refletor ali? Você ainda não pensava Não em pensava, ser diretor não de fotografia pensava. nem nada. Nossa, Eu não tava sabia- nem Ele era o no diretor. vislumbre, né? Eu queria dirigir, eu pensava no filme como um todo, mas eu não fazia ideia, mano, por que esse abajur tá aqui? Sabe? Por quê? Por que precisa E essa botar uma luz lá assim? atrás? Não Por que entendi. esse abajur tá aqui? Eu não fazia ideia mesmo. E aí chamei ele para fotografar o curta. Aí ele foi. E aí a gente foi filmar no escritório. Legal E isso, né? na época a gente trabalhava com Fresnel de... Esse Fresnelzão de tungstênio, Sim. né? Skate. Climinha bom, eu né? passei assim porque, nossa, o calor. Fica um climinha Espero- bem de Espero que a inferno, locação né? tenha sido grande, porque eu já botei Fresnéis em Então, locação ela pequena. era, só que não era grande o suficiente. Porque aí o que aconteceu? Ah. A gente gravou... Fresnéis de 1000. Mais. A gente tinha um de 1000, tinha um de 750, tinha Falando um climinha de... de inferno total. Ó, uma só o de delícia. 1000 e o de 750... Só faltou mini brute lá dentro, né, cara? Só faltou. Só o de 1000 e o de 750 já era o limite do que a fiação normal Ia aguentar. aguenta. Entendeu? Então a gente precisava puxar do quadro. O nome Receita o nome para disso é merda para pronta. E aí a desgraça. gente é. não tinha um gaffer. Não tinha. Não.
E aí ele evitaria tanta e o coisa. Marcel, Pra que assim... Pra quê? Que, A gente né? não faço. Eu sou diretor. Joga no peito do pai, filho. Sai daí. Momento confissão do Rafa. E aí o Marcel, tipo, ele é aquele cara que ele topa tudo, tá ligado? Aham. Tipo, hoje ele é operador de Steadicam, é alpinista. Mano, É Muito rigger. forte, ele topa paraquedista também. tudo. E aí ele falou, não, Miane, pode deixar aqui. E ele tinha uma noção básica, assim, do que é um quadro de luz. Eu olho aquela porra lá, mano, eu só sei desligar e ligar o Não disjuntor. conte comigo, só sei fazer assim também. E aí ele olhou e falou, não, beleza, a gente tem que desparafusar aqui, pôr o Soltar cabo aqui, aqui isso. e prender de volta. Mas aí tem que baixar, desligar o quadro E pra ninguém poder nem com mexer. multímetro ali na hora, né? Nada. Só Pra o machado quê, de menino? fenda. Só uma... Deus é Aí- o senhor de todo o destino. Aham. Tá, Não, é aí que tá você comigo, vê tá que- com é aí que Deus. você vê que Deus ajudou a gente ali. É, Viu? Aí, ó. Porque, Te ó, dizer. a gente chegou, foi lá no quadro, Uhum. puxou o cabo, montou certinho. Aí ligamos as luzes. Maravilha. Eu tô com essa cara porque eu era Gravamos. eletricista antes de entrar no Ai, audiovisual, cara. boa. Aí, tá vendo? É. Então, eu vou chegar Acaba lá. que o Aí a coração gente dele gravou. tá assim, ó. Aí a gente gravou. Aí tava um calor do inferno, tipo, 37 graus. Tava absurdo Bem de delícia, quente. né? E não só por causa da luz, tava calor mesmo naquele dia. Alguém lá em cima Pô, deve gostar alguém muito de Somatizou o vocês, né? inferno de Alguém fora lá pro em cima inferno de falou, não, dentro. peraí, eu vou ligar uma HMI aqui pra vocês, pô, pra torrar mesmo. Nossa E aí a Senhora. gente tinha uma luz que era eu acho que era um 750, que ele ficava direto num softbox quadradão, Ah, do lado de fora, no corredor. Tá. Só que aí, pra piorar, esse corredor tinha um teto, era um corredor externo que tinha um teto de acrílico. Ah. Então Boa. a luz do sol passava Uhum. ali, aumentava o calor calor. no lugar e Não ainda tinha tinha pra um onde 750 sair aquilo ali, lá. e ele tava todo fechadinho no softbox. Vocês criaram micro-ondas É. lá fora. Criamos. E aí, o que a gente fez ainda? Passou um pano preto para negativar aquele acrílico. Boa! 10 de 10. Pessoal, tô saindo do podcast. Ele incendiou a Aí, casa. Chegou uma hora ali, tipo, a gente dentro da locação, Foi uma bomba aquela luz atômica. fazendo a janelinha, começou a vir uma E fumaça. todo mundo contente, né? Nossa, que É. luz legal, É. Aí bacana. começou a É, vir uma contente fumaça é o de suor. fora. Aí a O fumaça. softbox estava pegando fogo. É. Boa! Abriu um Uma bomba rombo do atômica. tamanho disso aqui no softbox. A gente desligou ele na hora. E era o falou, não, soft da vamos sem- faculdade ou alugado? Era do Marcel, era dele. Aí abriu um rombo no softbox, mas não incendiou. Tá. Mas queimou. Queimou porque o tecido dele É. tá, mais Ele sintético. abriu aquele belo pra fazer. É. Oi! E aí, tipo, beleza, né? Agora corta essa luz aí. Teletubbies, né? O É. solzinho do Teletubbies. Oi. Bom dia! Um cheirinho Não, maravilhoso. foda é a fumacinha Então, vindo, né? vocês Você não tem foram lá- máquina de Reise, que vocês pode foram lá- fumaça é essa? Eu sou, oxi! Oxi, tava Nossa, quem tá programado. fumando lá isso aqui? fora? Fumando lá fora. E aí, beleza, desligamos a luz, ok, resolvido. Passou o susto? Passou o susto, continuamos. Sim, Gravamos resolvido. curta. Insistindo, Ah, né? legal, terminamos. Ei, aplauso, não sei o quê, vamos desligar do quadro. O Marcel encosta a chave no ferrinho que não era para encostar. Puta que pariu. A sorte Pá. é que tava assim. Fala pra principal ali. O quadro de luz tá aqui. Tava eu e o Marcel lá pra desmontar. Porque o Marcel, sempre que o Marcel ia mexer, ele me chamava e falava assim: Miane, se acontecer alguma coisa, você me chuta. É. Esse era o segredo. E ele ainda ensinou a se chutar der errado. merda aqui, você me dá um chute, mas É. não segura. Não você só me segura, chuta. tem que chutar. E forte, que é pra eu soltar do quadro. E chutar de preferência com os dois pés. Mas daí Esse ele também, não me calma falou, aí, Ele é falou, bem- tá pode vendo? tá com Ó, deixa eu sol. ensinar então, já É. que a gente tá na 2. Chuta com os dois pés. Ele quer Porque tirar você uma ainda pode voadora. aterrar. Se você aterrar, fica os dois grudados. Eita. Mesmo, porque a sola do calçado Uma pode vo- não ser. Mas aí é uma voadora. Tem que ser uma voadora. Mas tem que ser isso. Ou é isso, ou você vê a pessoa. Mas aí Ou você brinca de chaves, né? Fica É. lá. Esse era o Fala, Miane. Eletricista de quebra, você ainda tem que fazer Muay Thai com o qual foi, tá de sacanagem, Tem que não? chegar de onde Van Damme. É, Pá! mano, qual foi? E aí? E aí, tipo, o quadro tá aqui. E aí a sorte foi que o Marcel tava desse lado e eu tava desse lado. Não tava um atrás do outro. Tá. A hora que ele encostou a chave tum, É. atrás, voou. Aquela E ricocheteia. caiu a luz da casa inteira, do escritório inteiro. Deve ter pipoco, Deu um soldou. pipoco. É. E aí caiu a luz. Tinha uma mulher lá que era amiga de Acabaram uma... com o quadro Os de. caras destruíram Destruíram, a elétrica aí- do lugar. Aí tinha uma mulher lá que ela trabalhava nesse escritório, Uhum. ela era amiga de uma colega nossa ali do grupo, tava fazendo TCC, e aí ela liberou o escritório pra gente filmar. Só que ela passou o dia lá com a Arrependimento. gente, ela tava dormindo numa sala ali, tem um sofá e tal, tava ali descansando. Aí, deu aquele susto, mano, e agora? Aí vai lá, mexe no disjuntor, não volta. Puta que pariu. Aí ele mexeu, tal, Porque tava em voltou curto. uma parte, voltou tipo meia fase. Meia fase só.
Aí fui agora, o Marcelo falou, mano, vamos embora. E foda-se. Que ano Vamos foi embora. isso? Quando ela acordar, vai ter surpresa. Que ano foi isso? Ontem, tá ligado? 2013. Acho que não, já passou 10 anos. Lamento, você não já. pode mais cobrar, não pode mais entrar na Gatunchar, justiça. vou te falar um Vocês negócio, já foi. fugiram. Não. Aí Calma ele aí. falou, mano, vamos embora, velho. Não sei o que Bater e fazer. correr. Vamos desligar as luzes e falar, desligamos tudo e tal. Tipo, já tá noite, né? Vamos embora. Aí a mulher veio, tipo, começou a acender as luzes ali, viu que não tava acendendo. Falou, vocês não vão sair daqui. O que aconteceu? Não tá acendendo aqui, vocês não vão sair. Ele assim, mulher, você Não. acredita que eu não sei? Menina, Você só... acabou Aí o Marcel foi lá e falou, então, a gente mexeu no quadro aqui e tal. Aí ele caiu, só que eu não tô sabendo fazer voltar, não sei o que aconteceu e tal. Eu falei, não, então vocês não vão sair daqui até assim, ó, voltar a luz do se escritório. vira. Aí eu peguei, joguei na época não tinha, até tinha smartphone e tal, só que eu não tinha, ainda era um celular mais antigo. Internet com... Aí pacote de dados, essas a coisas. gente abriu um computador lá, entrou no Google, Eletricista eletricista 24 horas. 24 horas. Aí achamos um cara, liguei pro cara, e tipo, eu era, nesse job, nesse TCC, eu era produtor executivo. Aí, Porque eu castigo tava do pagando o TCC, eu tinha juntado uma grana do estágio, tudo, juntei uma Todo grana. o dinheiro vai eu embora do tava pagando. eletricista. Aí eu tinha uma... E aí, isso eu aprendi, foi uma coisa boa que eu aprendi lá na Melier. Ah. Você vai fazer uma produção, você sempre deixa um dinheiro guardado que é pra de garantir ali. O famoso- é uma- Emergência, pô. Dinheiro A da gente- emergência, lá- verba da emergência. A gente chamava de caixinha. Deixa no caixinha. Aí eu tinha um dinheiro ali, liguei pro eletricista, meu, tô aqui numa casa, caiu o disjuntor, não tá voltando, você pode vir? Ah, tá, tô indo. Quanto que você cobra? Ah, cobro, sei lá, 300 conto. A Beleza. verba. Chega aí, né? Fazer o quê, né? Sorrindo. O cara, 24 horas, 11 da risadinha. noite, Não, sei lá que não. hora que era, o cara vai Cobrou cobrar um o que valor. ele quiser, Exato. entendeu? Senão eu nem saiu de casa. É. Tô Aí o cara acordado. foi lá, É. chegou, tipo, demorou um pouquinho, ele chegou tal, aí a gente tava gravando, não sei o que, explicamos todo o rolê, o cara encostou com a chave voou, caiu a casa, voltou metade e tal. Falou, tá. E a gente mostrou o quadro pra ele, falou, cadê o quadro geral? Aí eu, oi? Esse aqui é um quadro interno, cadê o externo? geral. Aí ele foi lá no externo, subiu o o disjuntor. disjuntor. voltou Ah, tudo. que ódio. Aí eu e o Marcel, aí eu paguei o Já me cara aconteceu. foi embora, o Marcel... Caralho, meu. Filho da puta. 300 conto pro cara subir o disjuntor. Já me aconteceu, tá? Caralho, Marcel. Cara, aí você pode realmente fazer aquela piada assim, né? Como é que é? Subir o disjuntor, R$10. Fazer a visita, R$10. Saber onde subir o disjuntor, 300, 290. Exatamente. 290. Aí que essa piada se aplica, tá ligado? E aí a gente Gaffer. aprendeu, tipo, Gaffer. O Gaffer, olha só. Fez falta. muita. Primeiro que não teria dado pipoco, não teria dado Era problema, não 300 teria reais da pegado diária fogo no dele aí, ó. negócio, porque o cara ia saber, ó, nesse calor aqui e tal, não vai dar Sim. certo. R$300 a consultoria dele Eu aí, já ó. peguei, teria na evitado. eu já época. peguei cabos parecendo espaguete de quente, assim. Porque agora a gente tem LED, né? Pra todo Sim. lado facilita, Puta, mas LED salvou. facilitou a Salvou. vida ali. Depois desse pipoco, você desistiu da direção e foi pra direção de... Você falou, não sirvo mais daí- pra Fotografia? produção daí executiva, eu nada. abandonei, falei, eu vou fazer outra coisa, não consegui e voltei. Né? Não, E daí, onde- Um bom filho a fala. casa Aí eu- torna. Como é que a Eu direção de queria ser fotografia diretor. chegou? Então, nessa época eu ainda queria ser diretor. E aí eu já estava estagiando, estava no fim do estágio. Aí, no final do estágio, né, no ano seguinte, que eu entrei em 2013 até 2014 como estagiário. Uhum. E aí, em 2014, eu já tinha me formado na FMU, no curso de produção audiovisual. Tá. Já tinha feito, né, em 2011 eu fiz o curso lá da Melier de Cinema. E aí lá também eu fiz um de roteiro e um de Legal. edição. Porque eu pensava assim, Ah, tipo, já tava bem eu preciso integrado, conhecer pô. as áreas. Tá. Só que eu não tenho grana para comprar equipamento. Então o que eu posso fazer? Vou fazer roteiro. Vou estudar roteiro. Que aí eu só preciso de um Word. Né? Um De computador fato. com Word. É isso. Aí comecei a estudar roteiro. Aí estudei roteiro, aí fiz um curso de roteiro lá com o professor. Foi o melhor professor de roteiro que eu já tive. Legal. O Thiago Fogaça, ele tem um curso até hoje de roteiro e tal. Depois eu pego o link para vocês Manda aí, divulgarem. Por manda aí, favor. sim. E aí, tipo, fiz o curso dele e tal e comecei a focar em roteiro. Aí depois o pessoal da Melier me deu uma bolsa pra fazer o curso de edição lá, porque eu vivia indo encher o saco dos caras. Não, como Cara, é que edita isso? Como é que faz aquilo? Como é que faz Ei, aquilo? me dá uma ajuda Ah, aqui, mano, menino. Ei, Faz o curso aí Qual logo que é o atalho? e para de vir aqui perturbar a gente. Pode Não. me encher o saco, menino. Esse cara tá enchendo a paciência. Põe ele pra fazer um curso que ele vai parar de... mano, Ele já fica não vai quietinho parar de lá, encher, mano. Já não velho. sai daqui. Tá, vai, faz o Aliás, curso. pede pra ele trazer um café pra mim. É isso. É, Traz o pronto, café e acabou. faz o curso Uma aí. água também. Pede uma água, vai. E aí, falando em água,
Ah, Obrigado, produção. Quero água. quero água. Café por favor. também? Não, café não. Café Tem não. certeza? Eu peguei trauma Foi do trauma. café. Pegou trauma do Peguei café. Agora é só chá e Cara, eu também água. não tomo mais Só, café. só cerveja. É sobre isso. Importante. E aí, fiz o curso de edição lá, beleza. E aí eu consegui comprar um computador melhor para começar a editar e tal. Então, ok. Você já usava o Celtics? Usei muito Celtics. O Celtics, e aí quando eu fiz o curso do Thiago, eu usava o Final Draft. Final Draft. Que aí o Final Nossa Draft, eu não sei Senhora. hoje, mas o Eu Final não Draft tive- é tipo o top do roteiro. Não sei hoje se ainda é, se tem Eu não algum tive- software melhor. Ele não gostou de mim. Final É. Draft. Ele Nossa, não eu gostou. achava ele muito fácil. É E que aí, você gostou de lógico roteiro, que né? eu tive a versão não oficial, né? Que na É, isso aí. época- É geralmente quando te A compra. versão essa- free. é, eu tive- eu A versão tinha free conseguido pra lá a quem, versão pra quem free. acha. É. Entendeu? Você precisa procurar bastante. Mas o Celtics, ele super resolve. Uhum. Super ele, resolve. ele é muito prático, cara. Muito. Uma mãozinha na roda. Mas você vai. não virou aí- roteirista. Hã? Mas você não virou Não, roteirista. eu fui roteirista por um tempo. Foi? Na produtora eu entrei como estagiário, e aí, voltando ao que eu tava comentando lá atrás, tipo, uma das coisas que eles gostaram em mim, e acho que foi o motivo de terem apostado em mim e me contrataram, é que eu era roteirista, e eu gostava, na época, de escrever, e tinha o interesse em desenvolver roteiro, e eu tinha feito um trabalho na faculdade de time-lapse. Tá? Só que eu fiz o time-lapse sem saber fazer time-lapse. Então, por exemplo, eu clicava e eu contava no relógio o tempo para clicar cada foto. Então, tipo, eu consegui algumas coisas aí que hoje acho que ninguém ia conseguir de graça. Por exemplo, eu fui no topo do edifício Martinelli fazer foto da cidade Esqueça. e o cara deixou. Tipo, não, eu expliquei que era um trabalho de faculdade e tal, e o cara deixou eu subir lá, ficar 5 minutos. Ele me deixou 45, porque ele esqueceu que eu tava lá. Boa. 10 de Eu 10. fiz, tipo, quase que um 360 de São Paulo, escolhendo ali uns Cara, eixos só e tal. com clique. Tipo, não fazendo assim um movimento em Tá. 360 graus, mas eu escolhi um canto. Esse cenário aqui tá legal. E ficava lá clicando. Então eu olhava no relógio, contava 5 minutos, clique na câmera. Contava 5 minutos, clique na câmera. E aí quando... Aí eu entreguei, né, que era um trabalho de faculdade para fazer. E aí eles gostaram muito desse trabalho, apesar de ele não ser impecável, mas, tipo, eles gostaram da forma como eu fiz. Porque eu expliquei, eu ia lá e ficava clicando. Foi raçudo, né? Foi raçudo. E aí, então esse moleque, ele tem proatividade, né? E é Esse roteirista. moleque é a doido gente o precisa- suficiente. É, ele é maluco. É Ele ficou lá maluco, mó ele, ficou- cota. ele olhava no relógio 5 minutos e clicava, Cronômetro. tipo... Ó. Ele não foi atrás de algum negócio, aquela paradinha lá pra disparar a câmera, sabe? Nada. Tanto que tem uns takes no time-lapse que a câmera balança, eu tive que estabilizar no Premiere, porque eu usava um tripé muito ruinzinho e era uma câmera tipo uma T3i que eu tava Tá. usando. Com uma 1855. Basicão. Não, era uma 50mm 1.8. Tá. Aquela lente de Nossa. plástico, só que era da Nikon. E aí o tripé, ele balançava. Se ele mexia na câmera, ele balançava. Então tinha várias fotos ali, que Bem a hora que você estável, montava realmente. o vídeo, a foto Saía daquele o vídeo fazia assim. É bom dar uma sensação de movimento. É, Falar câmera- que foi câmera uma na escolha mão, câmera na artística, mão, câmera entendeu? na mão e tal. E aí eles gostaram desse trabalho. Eles gostaram desse time-lapse. Viram que eu fazia roteiro e eles tinham interesse em contratar alguém que era roteirista também. E eu entrei. E aí eu fazia os roteiros da produtora. Então eu era Tá. estagiário, assistente de produção, roteirista, assistente de edição e operava a câmera em jobs pequenos. Tá. Então, Caramba. tipo, evento... Já tava mexendo você em já tudo. Eu tava ia. lá Já operando tava. câmera. Só que sem conhecimento, tipo, É o fotográfico, assim, aprofundado. Eu ia lá e só Uhum. registrava o evento, sabe? Tá. Do jeito que eu achava que tinha que filmar, que tinha que Você expor, só- eu fazia. O básico que você sabia Bem ali. básico. Regra dos Bem terços, básico. aquela coisa. Regra dos terços, ISO a partir de tanto granula, Uhum. né? Na época era 5D, então Ah. evita ISO acima de 800, deixa a lente mais aberta e shutter em 24. É o basicão E que é você isso. aprende ali, né? Né? O beabá, né? O arroz, Aí, arroz com aí feijão. chegar na hora não dá pra usar nada. Tipo, eu preciso de mais ISO, eu não posso deixar a lente aberta, porque não sei o quê. A iluminação tá um lixo Nessa Só hora que você completo, não dá descobre que não nada. se faz direção de fotografia com manual, né? Galera. Tem gente que ainda acha que só. usa manual pra Usa fazer manual. isso. E aí, beleza. Manual, né? Aí, nessa época, eu queria ser diretor ainda, e aí eu colava muito no dono da produtora, que era o diretor dos filmes de lá. Tá. E aí tinha alguns jobs que ele deixava eu dirigir. Tipo, teve Fazia. uma animação... O chefe quer água? Ô, chefe, agora. Aí teve um job de animação lá que eu pude dirigir ele. Tipo, eu fiz o roteiro, aí o Lucas estava animando, tinha um outro
parceiro nosso lá que trabalhava lá, o Léo, que ele é ilustrador, Uhum. o que você pedisse, ele desenhava. Poxa. Desenhava na mão, passava pro Mac, aprimorava lá, passava em vetor lá pro Lucas animava. Então, o que você precisava, ele conseguia desenhar. Você estava cercado de gente boa desde o começo, né? Hã? Você estava cercado de gente Tava, boa desde o eu dei começo. muita sorte. E aí, essa sorte, galera que Obrigado. trabalhava lá, o Lucas, a Letícia, que era produtora, o Léo, aí depois entrou o Ryan, que entrou no meu lugar quando eu saí do estágio, o Ryan entrou como estagiário, a gente continua trabalhando hoje, Puxa. Caramba. junto, porque o Lucas montou a produtora dele, com um sócio que ele conheceu na época de agência, chamou a Letícia para trabalhar lá como atendimento e produção, aí depois foi o Ryan para lá, depois que o Ryan virou freela por um tempo, aí ele foi trabalhar fixo lá, hoje ele é coordenador de Ô, Miane, pós. as pessoas, a gente sempre fala que se cruzam, mas também não se separam quando é boa, né? Porque Exatamente. Sinergia é difícil de também fluxo de encontrar uma trabalho. Quando galera- Você encontra uma galera que trabalha, tipo, na mesma sintonia que você, que é parceiro, que troca ideia, que te entende. É Sim. difícil que você querer colabora. desgrudar, né, cara? Porque- Mano, você não desgruda, você não desgruda. é tipo, porque é tipo quando você vai funciona indicar mais alguém, né? fácil. Você indica aquela pessoa que você conhece que não vai te queimar, Exatamente, inclusive, né? Exatamente. E aí você faz tudo também para não ser queimado. Ah, Porque uma Trabalha vez que você direito, é né? queimado, esquece. O Já mercado era. inteiro já tá sabendo. Fica sabe? marcado, né? Fica Realmente marcado. mancha, cara. vamos transitar um pouquinho. O que faz você ser queimado no mercado? O que faz Primeiro, não vou dizer profissional, porque o cara que se queima às vezes não é profissional. Ele tá capenga, né? Não sei. Hoje, tá meio ruim. a gente tem que pensar, tipo, no mundo que a gente vive hoje, que a gente não tá mais tolerando certas coisas. Uhum. Então, tipo, não estamos mais passando pano. Isso Então, e que é bom, né? Que é uma bom. coisa boa. E hoje existe uma rede de apoio que agora eu não quero falar besteira, mas eu não sei quem que tomou a iniciativa, mas eu sei as pessoas que estão envolvidas ali. Tá. Uhum. Tem algumas amigas minhas que são diretoras e tal, a Elo Oliveira, a Alder Nóbrega, a Bia Scavazini, tem outras pessoas do mercado também, a presidente acho que é a presidente do Sindicine, que ela também está envolvida ali, então, que é a Rede Gama, que é uma rede de apoio para as mulheres que sofrem, tipo, abuso e tal. Então, eles estão ali. porque Tem uma rede de psicólogos também, psicólogas, Caramba. na verdade. Então, tipo, hoje o mercado está se posicionando dessa forma. Então, tem profissionais, legal. tem atitudes que a gente não tolera mais, entendeu? E Então, ainda tipo, tem uns insistentes que continuam ainda tem, querendo. aí você tem vários, ainda tem por aí diretores tóxicos, que são Tem. arrogantes do sede, que maltratam as pessoas, que aí os nomes eles vão circulando por aí. A gente entendeu? falava até do Rapidinho, assédio moral vai. velado, Rapidinho. né? Porque era assédio moral, mas velado. Não é assédio moral. Né? Antes, na época Não, que ainda isso? Nossa geração também, tudo. Que isso? na época que eu comecei, que não faz tanto tempo, tipo, eu tô trabalhando na área, eu tô há 11 anos já. Hum. Mas, então assim, não faz tanto tempo. Uhum. Eu posso dizer que eu sou Estamos falando novo. de um mercado Sim. que bombou nos anos. Tá desde os anos 50, 60, né? Uhum. Pô, de lá pra cá, de 70, 80, Sim, então. tá sempre em alta, né? Vamos falar dos Um 80 mercado pra cá, né? Que é principalmente o fomentado. publicitário, né? Então, tipo, naquela época, e até pelo pensamento que as pessoas tinham, o medo que as pessoas tinham de não Uhum. conseguir trabalho, Uhum. tipo, tolerava, aguentava e levava o desaforo para casa. Hoje está diferente. Eu Hoje vou as te pessoas estão se unindo Eu e vi. as pessoas estão falando, ó, fulano é tóxico, fulano é agressivo, É. fulano faz isso, fulano faz aquilo. As pessoas não têm mais medo. E a Não gente tem tem, que ter medo não mesmo, tem. cara. Porque essas pessoas eram verdadeiros coronéis e coronéis. Eu tô falando de homens e mulheres, né? Que era assim, Sim. você não tá do meu jeito, você não trabalha mais nessa cidade. Exatamente. E aí o pior é que essas pessoas têm os contatos porque elas já estão numa posição grande no Uhum. mercado, De privilégio de mesmo. privilégio, e aí você começa a ver, né? Você Quem fica que são? com... São o que eu pessoas falei. brancas, É, são pessoas de família. Pessoas que Entendeu? já têm. Quando Grana. se você parar para pensar, são pessoas que deveriam ou poderiam ter tido tudo para serem pessoas melhores, porque tiveram acesso à educação, tiveram acesso a várias coisas que muita gente não tem. E aí, tipo, caga tudo. A pessoa é escrota, a pessoa é mal educada, a pessoa é E ignorante, a pessoa a pessoa é trabalha com uma abusiva, coisa tão política sim. quanto arte Entendeu? e ela não entende isso. a pessoa é agressiva. eu gosto de E- ver essa renovação que tá não aconteceu completamente, a gente sabe, mas é essa renovação Baby que tá steps, né? acontecendo. A gente tá caminhando, acho que, pra Uhum, construir um lugar de trabalho menos tóxico do que já foi, sabe? Pô, eu acho mó bacana quando você chega, a equipe tá toda de boa. Estresse sempre rola em produção, acho que isso é bom deixar claro. Sim. Mas estresse porque a câmera não funciona, a luz, Sim, essas e aí, essas- nesses momentos, é aí que você vê quando a relação da equipe é boa, Isso. você vê como resolve. E eu passei por uma situação, por Hum. exemplo, essa produtora do meu amigo, do Lucas, eles têm feito, desde o ano passado, vocês devem ter visto esses fake out of home, full, que é tipo
o carro subindo um prédio na Paulista. Tá, sei. Né? Que a galera vai lá, filma, e aí no 3D eles colocam o objeto lá para fazer a divulgação. Prédio Isso se abrindo, bombou, essas coisas isso assim. bombou. Há uns anos atrás, isso era publicidade do mais alto nível, né? Hoje já diminui um pouco, já é mais acessível, assim, de fazer. E aí a gente foi fazer uma na Roda Gigante, lá do Parque Vila Lobos, e o que aconteceu? O personagem que ia ficar ali na Roda Gigante, ele não era muito grande. E a gente precisava ter um quadro que pegasse a Roda Gigante toda. Só que a gente não podia ter zoom na lente. Eita. Nossa. Porque todo esse trabalho de zoom é feito na pós. Porque para eles é mais fácil. Então, a gente pegava uma grande angular, filmava tudo, colocava ali a íris mais fechada para garantir o foco todo. Tinha os figurantes ali e tal, e eles faziam o trabalho todo de zoom na pós. Tá. E também, você tem que pensar hoje, a maioria das publicidades, você está no 16:9, você tem que enquadrar para o 9:16 também. Sim. Você tem que Então, conseguir você tem que adaptar pensar, ela, você tem que que é um pensar saco. todos os formatos de saída, você tem que pensar no seu enquadramento. Particularmente eu não gosto, mas a gente tem que fazer. E aí, tipo, o que aconteceu? A gente pegou uma câmera, a gente ia trabalhar com uma Blackmagic 6K, só que aí a gente viu que na hora de você dar o zoom digital, o 6K da câmera não ia ser suficiente. Ia poder começar a pixelar a imagem. Perder Então, qualidade pra caramba. Né? Então a gente precisava de uma câmera 8K. E aí, a que eu fui testar, que era a V-Raptor, perfeita. Só que eu comi bola, eu esqueci de falar com a produção para combinar com o atendimento da locadora para reservar a câmera. Eu falei só com os meninos ali e tal, deixa reservada para mim e tal, beleza. E a locadora é 24 horas na expedição, no atendimento não. Aí, o que aconteceu? Deu 9 da noite, uma outra produção de um longa foi lá e pegou a câmera. Aí no dia seguinte de manhã eu fui lá, 6 da manhã, pegar a câmera, cadê a câmera? Ah, saiu. Ah, mas eu falei com os meninos. Ah, mas eu tinha que ter falado com o atendimento. Eles estavam certos. Tá, beleza. Então eu perdi a câmera. Que câmera que vocês têm aí? Ah, a gente tem essa, isso aqui e tal, tal. Vamos tentar. Aí do outro lado da rua tinha outra locadora que eles são tudo parceiros, né? Aí, mano, vê lá se eles têm, que aqui a gente não vai ter. Vê lá se eles têm. Aí eu fui lá, eu tenho essa aqui, beleza. Fui lá testar a câmera, a Sony Venice, a Venice 2. Falei, maravilha, já tava querendo fuçar nela, né, tal. Novidadezinha, legal, chegou leva ela pro mim. job. Não tinha licença para fazer em 8K, ela só fazia em 6K. Nossa. Que a licença ainda não chegou. Puta, não vai dar para usar essa câmera. Que outra que vocês têm? Ah, tem a Red Monstro, tá numa outra parceira, mas os caras estão trazendo. Beleza. Esperar ela chegar. Aí até esperar a câmera chegar, testar a câmera para ver se ela tá funcionando. É verdade, ainda tem tudo. As lentes Tem que eu vou todo esse levar, trampo. né? Tipo, que eu levei 2 lentes grandes angulares ali para ver qual que era melhor ali pro pessoal da Na pós, hora. porque o supervisor de pós estava no set com a gente. Então a gente tinha uma 16 e uma 20. Aí, beleza, testei a câmera na calculadora, cheguei lá no parque. A gente ia começar a gravar, a gente tinha que chegar às 7h30 no parque para começar a gravar às 9h. A gente ia tomar um café ali Licença e tal. do parque, tudo ali, né? Não, isso já estava tudo certo. Tava tudo o horário. Mas tinha que ensaiar ali com os figurantes, só a Toda a movimentação, preparação, né? tudo, posicionar. E outra, Ensaio. o cliente não ia para o set, o cliente estava remoto. Então a gente tinha que fazer a monitoração no Zoom para ele ver no computador. Então tinha que testar Nossa, isso, velho. tudo tal. Que Então, rolê. Nossa. enquanto não chegava a câmera lá, o meu assistente de câmera foi pro parque, montou a monitoração, testou a monitoração com outra câmera, montou o computador num lugar lá e tá, beleza. E aí, por a gente estar numa externa, de onde a gente puxa a tomada? Aí começa... E eu já tinha visto na VT, de onde que eu posso puxar? Então eu já tinha lá fotografado, já tinha marcado, a posição do computador é essa onde aqui, veio? a câmera vai ficar aqui, tá tudo certo. Ele montou tudo certinho. A hora que a gente chegou com a câmera, já era tipo 10h30. Nossa. Já tava 1h30 atrasado de gravação, para abrir câmera. Aí montamos tudo. Assistente de direção, produção nessa hora. Ai, a ordem do dia. Teoricamente estava mais tranquilo, porque assim, a gente Nossa, estava mais possivelmente. pela luz do sol, Tá. que eu já tinha perdido. Mas era uma luz ali que ajudava, porque se a Ainda luz vem dava. muito de contra, não é bom pro 3D, porque aí eles têm que refazer o preenchimento. Então eles queriam que viesse uma luz mais frontal. E Por acabou. isso que determinou aquele horário. Ah, vamos fazer de manhã porque a luz vem mais frontal e dá para pra o 3D, fazer. para mim, era melhor. Ela não era bem frontal chapada, ela vinha Então. meio 3/4, É. assim. Era uma luz ótima.
perdemos a luz. Beleza, então a gente vai ter que assumir a luz do meio-dia e acabou. Já Né? é. Paciência. Aí, ok. Chegamos lá, a câmera começou a dar um pau de bateria, porque tava um calor, tava um sol do meio-dia, a câmera começou a superaquecer. E aí, o que aconteceu? A câmera super esquentava, a gente desligava ela um pouquinho, tirava a bateria, trocava a bateria, a câmera não ligava mais. Uma diária que era para começar a gravar 9h30 e terminar às 11h, a gente começou 10h30, foi terminar 3h30 da tarde. Nossa, que rolê. Porque aí a bateria começou a dar pau e a câmera não ligava. E a head, aquela head, ela mostra uma mensagem, bateria não suportada, e se desligava. Mano, eu tava com... Sem brincadeira, a gente foi na locadora, o meu assistente foi lá, depois a produção foi lá, a gente tava com 10 baterias V-mount, daquela grandona, aquele tijolão, sendo que 7 eram da mesma marca e 3 eram de marcas diferentes. E a câmera... E nenhuma... Nada. E aí a gente pegou a câmera, levou no escritório dos caras lá da Roda... Como é que é o nome lá? Roda Rico. Levamos no escritório lá dos caras, deixamos ela embaixo do ar-condicionado para ela resfriar, colocava a bateria e nada. Aí, essas de repente, a bateria funcionava. Feito no Brasil, não, gente. Realmente. Aí, mas isso é um problema comum. Tipo, toda a câmera ela vai superaquecendo, mas se estiver debaixo do sol. Né? Aí a gente pegou guarda-sol, tentou colocar ali e tudo. Não tem cooler que esfria. Mas aí, tipo, resumindo, teve uma hora que a bateria pegou, conseguimos gravar, e aí sempre tem aqueles ajustes, né? Da figuração fazer a ação correta, tudo, beleza. Gravou. No finalzinho da gravação, eu saquei o que estava acontecendo. Porque até então, você tentando resolver, você não consegue parar. Pensar, né? Deixa eu parar e ver o que tá dando Você tem que ser prático. Fiz isso muitas vezes, nossa. E só depois eu entender, putz, foi isso que aconteceu. A Red, ela nomeia ali a informação de bateria como brick, tijolo. E aí, toda hora ficava brick 80%, 0. 80%, 0. 80%, 0. Aí a gente jogou no Google, que porra de brick é esse? Por que não tá escrito bateria? Battery, tá brick. Aí jogamos no Google, brick é bateria. Aí eu entendi. Essas câmeras de cinema, você compra a câmera, vem só o corpinho da câmera. Aí você tem que comprar o suporte de bateria que você quer usar, que pode ser Gold Mount, pode ser V-Mount, dependendo da câmera pode ser NP. Aí você vai comprando os acessórios e monta a câmera, mas ela vem só o corpinho. O problema estava no módulo da bateria. Então o módulo devia estar com algum contato que não falava para a câmera, essa bateria está ok. E aí a câmera se derrubava. E a gente ficou horas. E aí, se a gente não tem uma equipe que se conhece, que é parceira ali... O estresse vira uma avalanche. Já estava um estresse absurdo. Nossa. E aí, quando a gente começou a gravar também, a gente viu que a posição do computador não estava em quadro. Porque a hora que a gente chegou com a lente, quando a gente fez o teste de VT com a câmera com a Blackmagic, era uma coisa. Quando a gente abriu para a Red, o quadro aumentou. E aí o computador vazou. Apareceu ali. Foi tirar o computador do banco que ele estava e passar para o outro, não entrou mais no zoom, a imagem. Do nada. Sério? Aqueles mal com que a gente nunca explica, né? Aquele bagulho que, é o mau contato que aparece, ele fala, quem é que quer ver? Um Malcolm. E aí... Mas ele vem sempre na pior Sempre vem na pior hora o Malcolm. Aí como que a gente resolveu? Pegou um tripé que tava sobrando, crepou o celular ali, pegou o monitor do diretor e colocou o celular de frente pro monitor. E aí o cara ficou no celular. Eu falo muito isso também. Falo pra caramba, gente, por mais que a gente tenha equipamentos de primeira linha, tudo, se você não tiver uma mente criativa, o set não se resolve. Você falou da fita, né, de emendar ali com a fita com o negócio. Você tava com câmeras ali com valores altos. E se você não tem o jeitinho ali, a facilidade... Se você não tem cabeça de solução, importante também, a equipe alinhada, né? Sim, uma coisa muito legal que eu acho, né, do audiovisual, do cinema, da publicidade, é que você tá ali pra resolver problema. Tipo, você... Não, tá vendo aquela frase que eu falo pra vocês lá? O problema eu conheço, o que eu quero é a solução. Esse cara que fala isso. Entendeu? É a frase favorita não é uma da vida frase dele. Você viu o que o Bernardo fez lá pra mim? Você viu? Depois que eu vou conversar com você, Bernardo. Ó, você fala de equipe aí, ó. Mas não é isso, é resolver problema, né? Problema, você tá sendo pago pra isso, né? O filme em si é um problema. Qual que é o primeiro problema do filme? Como eu vou filmar? Esse é o primeiro porque é um problema. negócio que tá no papel e você tem que transformar em Como que eu vou vídeo. transformar isso em vídeo? Imagem. Então já vai por aí. Tipo, como eu vou filmar? Qual equipamento eu vou usar? Não sei o quê. Aí você chegou no set, aí quando você tem uma equipe de elétrica e equipe de câmera bem afinada, tudo, eles já estão ali antecipando qualquer problema que pode acontecer. Então eles já estão com cabos de sobra. Eles já estão com parafuso de sobra. O Benjamin. Com ferramentas de sobra. Benjamin.
Sabe, por menor que famoso Extensão seja, sobrando sempre, você por não menor sabe. que seja o É. detalhe, tipo o parafuso da câmera. É. Que você prende a câmera no suporte do tripé, no plate, sabe? Os assistentes têm um estojinho ali com 10 daquele. O pessoal aprendeu a andar até com moedinha pra prender a câmera no plate de foto. Cara, né? sim. moedinha de 25 moedinha, centavos. Aí, Sim, ó. pô. A moedinha de 25 Gente, centavos. o pessoal não acredita nisso. Putz. Eu tinha, quando eu montei a minha guaiaca a primeira vez, tinha uma chave de fenda e uma moeda de 25. O pessoal sempre pergunta, pra que essa moedinha? Você vai lá no plate e... Calma aí, parceiro. Trau, pronto. Exatamente. Se de repente você perdeu a chave de fenda, não sabe onde foi parar, você tá com a moedinha ali. Lógico. E é tudo muito rápido, né, Miane? Então, você tá pensando muito rápido. Eu falo que assim, que eu adoro esse estresse de set, cara. Eu sinto muita falta disso, porque é um estresse que no fim, tudo bem, tem hora assim que eu olho pra você e tô querendo te matar. Eu sei. Mas na hora que acaba, que o negócio tá bom, você chega na pessoa... Não se, se a equipe for boa, porque tem isso, que não, o estresse, mas- às vezes, ele vai sair do trabalho, vai virar uma coisa É pessoal. que você só tá em lugares tóxicos, né? Não, agora tá num lugar bom. Tá num lugar Agora bom, eu que gosto. bom. Beijo, Mas não é- patroa. Mas não é à toa que todo mundo aplaude no final. É, Porque, primeiro, você resolveu todos os problemas que apareceram. Você entregou o filme. Tipo, ok, então aplaude. Todo mundo aplaude no final por isso, sabe? Tipo, beleza. tá Exato. Não entregue, existe vamos pro solução próximo. perfeita, existe solução. Acabou, é isso. Se E resolveu, voltando tá no, ótimo. no começo da conversa, é totalmente diferente de um escritório que todo dia você tem uma rotina Muito. fechada. E aí, às vezes, você tá no escritório, Sem não que não criatividade. aconteça no set, É. mas você tá nos ambientes, tem alguns ambientes corporativos que um quer derrubar o outro. Ah, isso. Por promoção. Tudo bem, É. vamos falar a Sabe, verdade. Tem por sets aí que a gente cargos. encontra que tem Tem. mesmo, isso é verdade. Mas é muito mais assim. Mas Oi? aí a galera marca. É. E aí é outro quesito pra você se queimar. Tipo, É. o fulano ali tá querendo derrubar, não sei o quê. Aquele já cara, não ele tá chama sempre mais. falando mal do serviço eu, do de outro. novo, eu não vou sei o quê. reforçar. O que eu galera gosto é começa a assim. me chamar. Tô aqui com o Miano e posso ter um arranca-rabo com ele na hora por conta do estresse, mas acabou, beleza, acabou, a gente aplaude, senta na mesa de um bar tomando. É, aqui acontece isso, a gente tá na Exatamente. porrada, eu puxo o cabelo do Bernardo, dou um soco na Bárbara e depois todo mundo. Aê, gravamos. E paga o suco de ai, laranja. Outra feliz. coisa que o cinema mudou, e aí isso eu presenciei essa mudança também, tipo, posicionamento das pessoas que são teoricamente concorrentes e não se tratando mais como concorrentes. Se ajudando, Tipo, né? Eu sou, como diretor de fotografia, eu sou concorrente do outro diretor de fotografia. Tipo, eu tenho vários amigos que são diretores de fotografia. Essa semana mesmo eu mandei um áudio para um amigo lá, tipo, que eu conheci ele como assistente de câmera. A gente fez um job como assistente de câmera junto. Aí, beleza, um começa a seguir o outro no Instagram e tal, e aí a gente não se cruzou mais em set. Passou o tempo, tipo, o cara já tá bombando como diretor de fotografia. Olha isso. E aí eu mandei um áudio pra ele essa semana de um filme que eu vou fazer, tirar umas dúvidas. Mano, eu tô com esse problema Olha aqui. isso, que legal. Olha, isso isso é de legal. ajuda, cara. Aí eu mandei pra ele, ele falou, cara, manda aí, me conta do projeto Rede e de apoio. fala aí. É. Aí trocamos uma ideia, entendeu? De evolução isso. né? Exatamente. Então não são meus concorrentes, tá ligado? E assim, eu tô num filme, alguém me chama pra um outro filme que eu não posso fazer por Você data, indica por um agenda. cara... Exato. Mano, eu não posso, mas eu vou te indicar fulano. Já É, às vezes nem isso, aquilo que você sempre fala que eu pego um projeto e falo, putz, talvez isso aqui não seja pra mim. Também, Passa pra quem também, você sabe que também. é Você mais até pra pega aquela e fala, área. né? Olha, eu não tenho aqui não, mas eu conheço vou passar pro Miane aqui que E ele é vai... muito importante isso, é um bom ponto. Você saber aonde você tá pisando, porque de repente você pega um projeto que você não consegue dar conta. Que Você quer abraçar o mundo com as pernas, né? você Também. quer abraçar o mundo com as pernas. Sei que o nosso tempo tá E aí- estourando ali, mas vou até perguntar em cima disso. Abraçar com as pernas, às vezes a pessoa abraça demais por conta de cachê. Sim. Eu já fiz isso. É. Eu já abracei função que eu não deveria abraçar. Por Putz. conta que você falou, o Por cachê é exemplo, legal, eu já fui- bacana, Eu já vou... fui... Teve uma... O Marcel, quando ele se separou da sociedade, que aí ele queria explorar, tipo, freelancer, tal, fotografia, e aí hoje ele é operador de Steadicam. Tá. Ele se descobriu no Stead e tá mandando ver, mandando muito. Ele começou a fotografar para outras produtoras e aí ele me chamava como assistente. E teve uma que ele me chamou como gaffer. Porque nessa época eu já Agora tava... ele já sabia mexer no tá quadro de vendo? luz. Não sei ainda. É. E aí, tipo, Que esse gafe. foi uma outra lição, assim, aprendida. Porque, assim, a gente ia trabalhar só com luz de LED, fácil, né? E aí eu fiz, como ele era o fotógrafo, e eu já conheço ele há muitos anos, fui assistente de câmera dele, então a comunicação é muito fácil. Tá. Então era um job tranquilo de fazer e tal, beleza. Resolvi ali como gaffer. Passou um tempo, a produtora me chamou para um job com outro fotógrafo para fazer a função de gaffer. E era começo de ano, era tipo janeiro. E eu tava precisando de trampo, porque janeiro é sempre parado. Falei, vou pegar. Sim. E peguei. Esse erro eu levei para mim, essa lição levei para mim, e eu Hoje- sempre tento passar para Hoje você as outras ensina pra pessoas. não fazer isso. Para não fazer isso.
para não entrar no departamento de outra pessoa, num cargo de outra pessoa, sem ter experiência. Tá. Tipo, eu manjo de luz, manjo ali do equipamento, de montar e tudo mais, ok. Se botar você no quadro de elétrica, tal, fazer a lascou. luz, fazer o desenho, isso eu manjo. Uhum. O problema foi, a gente foi gravar, a gente estava fazendo um job, e aí a gente foi fazer, eram 3 diárias, uma delas era em estúdio. E aí o estúdio não era, eu não lembro se era croma. Não era croma, era um fundo neutro, só que era um estúdio grande. E aí tinha que subir umas luzes de HO, que são aquelas caixas, tipo, o tamanho dessa mesa, com várias lâmpadas, assim, de 1 metro. Sim. Tinha que subir umas 4 caixas de HO, de 6 ou 8 lâmpadas. Era uma caixa grande. E aí eu cheguei lá no estúdio, eu já tinha passado para a produção, porque eu já tinha noção, então eu já pedi caixa de distribuição, cabos, tudo, Sim. passei uma lista de acessórios. Quando eu cheguei lá, não tinha nada separado ainda. Os caras ainda estavam separando as coisas. Tá. Aí comecei a correr e tal. E aí eu tava com um assistente. E aí eu virei pra ele e falei, tá, como é que a gente vai subir essa porra lá no grid? Eu não sabia subir uma luz de HO no grid. Nossa. Não Aí tava ele com falou, talhas, mano, acho não que a tava gente, com nada. sei lá, joga corda. Eu já vi um cara fazer com corda. Eu falei, mano, mas como Sem é que eu vou talha. jogar corda e puxar e prender depois? Falando, mano... E agora? Aí eu comecei, E agora, aí eu José? cheguei nos Faltou caras a da talha. locadora. Exatamente. Aí eu cheguei nos caras da locadora e falei, mano, como é que eu prendo lá em cima? Ainda bem que os caras da locadora... Aí, não sei, se tem escada, você quer escada? Eu falei, traz uma escada aí. Aí eu subi no braço uma caixa de HO, Nossa, tipo, eu velho. subi na escada, o meu brother passou, ela, eu já tinha prendido ali as garras para travar, Sim. a gente subiu uma no braço, só que nesse meio tempo, entre como eu vou prender essa caixa lá em cima, o fotógrafo chegou, falou, cadê a luz? Eu falei, não, tô pensando aqui como é que eu vou montar ali, como é que você não sabe montar? Eu perguntei se você Nossa. sabia. E, tipo, quando ele me Nossa. perguntou no café da manhã, numa outra diária, falei, não, tranquilo, eu já tinha trabalhado com a HO, Porque mas você- nunca tinha você- aprendido a HO. Você Eu imagina ela eu já tinha no usado ela grid, tripé. né? No Eu tripé. tinha usado putz. luz de HO no tripé, que você monta ali na Sim. sapata volante e deixa ela no Sim, tripé ali. pronto. Agora, lá em cima, eu nunca tinha montado. Eu nunca tinha visto montar. Você montou em treliça ou foi grid? Foi no grid do próprio estúdio. Mas aí você Tá. tem que montar, você tem que colocar um braço, uma garra local, uma garra... Não era lembrar pantógrafo, não era exatamente. nada. Aí você põe um braço, aí você sobe ela ali, prende no braço, só que você tem que prender as duas juntas. Então aí você sobe com corda e tal. E na real, o jeito certo é você subir no andaime. Você monta o andaime ali, Tá. sobe no andaime, aí você joga a corda, amarra ela embaixo, aí uma pessoa vai puxando na corda, 2 de Mas preferência você puxa. usou corda mesmo, não usou Usamos talha. corda, Tá. corda. Porque geralmente quando eu fazia isso, eu usava talha. Talha é aquele negócio de corrente que você vai puxando, ela sobe peso, né? E a gente Sim, montava mas o aí tem que grid. ter uma rodana lá em cima. Aí Não, eu a usava a gente foi na escada, corda. colocava rodana, descia, que era mais rápido, montava tudo embaixo, o grid inteiro, testava embaixo, Exato. e aí Oh, você e subia na subia. talha, ele subia. Porque testar embaixo é melhor do que testar em Nossa. cima. Era isso que eu tinha que ter feito, e eu não sabia fazer. E aí quebrou Aí porque eu- o cara perguntou. Aí ele o falou que fotógrafo sim. começou a tretar comigo. Ih, Só que ele tretou comigo, e na até época que eu com razão, né? com toda razão. toda Com toda- razão, eu né, estava cara? completamente errado. Dessa Porque eu eu vou ter assumi uma responsabilidade Que que, não eu era. não sabia, que eu não tinha. Tá. Tipo, Lição experiência. pra Fazia a vida. mínima Lição ideia, pra né? Lição vida. pra vida. Lição pra vida. E aí eu nunca mais fiz a função de gaffer depois desse job. Já tinham me chamado outras vezes, eu recusei e falei, não. Mas eu não agora sou você gaffer. sabe, Se não quer- vou, não adianta. Se quiser não auxiliar de quero. gaffer, chama aí que eu tô lá, eu tá bom? Esse poderia cara fazer sabe assistência. muito. Pode Porque chamar o lá. gaffer fala, eu vou lá e faço. Vamos montar um curso. O que você acha da gente montar um curso disso? Cara, eu acho que vai De funcionar, como hein? mexer no quadro. Como de mexer no luz. quadro de luz, cara. Vou Começa a chamar o ter... Marcel pra ele. E aí, tipo, a gente tretou ali, o fotógrafo descascou. E aí eu fiquei puto também, porque eu tava eu pensava, mano, colabora comigo, tipo, eu não sei, eu tô tentando resolver aqui. Tipo, eu já cheguei, já É não que o tinha cara já nenhuma tava luz no ponto de separada, eu já estresse, corri né? atrás dos caras pra separar o equipamento Tá. que não tava aqui no estúdio. Tô resolvendo aqui pra montar a sua luz. Tipo, a gente Você tá tentou, aqui só me que eu tava enchendo o muito errado, só que eu tentei, tipo... você tentou, o problema eu conheço, uma atrás da vou mexer em solução, né? montar, sabe? Eu era meio arrogante. E aí, tipo, o que aconteceu? A produtora, ela tava lá, ela tava produzindo. E, puta, ela é uma pessoa muito foda pra vocês trazerem aqui. Eu vou falar com ela. Ah, porque vamos sim. ela Nosso- fez nosso o produtor ali, cangaço ó. novo. Foda, Ela tá? trabalhou no cangaço Muito novo. forte. E aí, tipo, ela tava produzindo esse job. E aí, nisso, ela viu a treta lá, ela apazigou, chamou o fotógrafo, trocou ideia com ele, acalmou ele, falou comigo, Calma me aí, acalmou, tal, parceiro. acalmou os ânimos ali. E nisso, ela correu atrás de um gaffer.
não arranjou um gaffer, mas arranjou um assistente de gaffer que já tava para fazer a transição, tipo, de subir na hierarquia. Aí o cara veio de Sorocaba para São Paulo. Nossa, que rolê. Ele tinha um casamento naquele dia que o cara veio de Sorocaba. Mas é o que a gente falou, quando a pessoa é boa, você chama de onde? Exatamente. O cara chegou em 15 minutos, a gente subiu 3 cabeças. Eu tinha demorado tipo 1 hora para subir uma. Nossa, o cara já tava O cara em 15 minutos, ele já passou para ela por telefone o que ele precisava. Aí eu já pedi para locadora, os caras da locadora me deram. A hora que ele chegou, ele subiu no andaime, a gente jogou as cordas, ele amarrou, tal, prendeu tudo. Acabou. Em 15 minutos as 4 luzes estavam prontas. Cara, é o que eu falo, né? Quando você é pago pelo conhecimento é outra coisa, né? Exato. Uma vez um cara insistiu tanto para que eu fosse num job com... Eu tava fazendo ali produção de um caso de eventos, no modo geral, som e luz. O cara me pagou um cachê de 3 dias, que eu negociei, porque eu queria ir no evento de 3 dias e tinha um de 1 dia. Ele queria que eu fosse no de 1 dia. Ele falou, não, cara, eu quero que você vá nesse. Eu falei, não, eu quero ir nesse, são 3 dias. Daí, Ele falou, o que você quer ir pra esse? 3 dias. Ele falou, tá bom, eu pago. Eu falei, paga mesmo? Ele falou, pago. Depois que fechou, eu falei, cara, você é louco, por que você tá me pagando 1 dia aqui, o tempo que eu podia ir 3? Ele falou, cara, aí eu aprendi aquela lição, porque eu tô pagando o cara pensante, o cara que resolve. Aí eu falei, poxa, primeiro que eu me senti, né? Eu falei, falou, mas ali você pega uma coisa, joga né? no Que peito do assim, pai. quando é necessário, você paga o cachê certo, pra pessoa certa no lugar certo. E aí eu te pergunto, já teve cachê também ralé? Teve. E qual é a roubada que a gente não tem que se meter? Então, é difícil. Faz pra porque portfólio, menino. a Deixa gente de tem ser Fazer besta. pra portfólio. Chega aí, vamos fazer o portfólio. a gente, quando você está começando na área, tipo, você não começando. tem muito o que... Você tem que aceitar o job que aparece às vezes, sabe? Eu Não já adianta. fiz jobs sem receber, só pra ir pra poder ajudar, pra aprender, porque eu também não sabia. Vou falar Experiência. isso aí, mas eu não sabia. Eu fui pra aprender mesmo, eu não sabia. O meu pior cachê foi tipo R$170. Só que era um job de 11 diárias. Mas, se você Você acabou de infartar tá, a equipe inteira aqui. Se você colocar O cara tipo, recebeu R$10 por que dia. o meu cachê era o pior da equipe, eu tenho uma noção mais ou menos de quanto que estava ganhando um assistente ali. Tipo, na época os cachês ainda não estavam muito bons, mas eu chuto que um assistente ali estava ganhando uns 500 conto. E o seu tava sendo sententinha. Porque eu tava ali só como um logger, eu nem precisava ter ido. Ah, Me chamaram tá. ali, tipo, num favor e para resolver uma coisa que teoricamente não precisava estar exercendo aquela função, eu estava como logger. Não precisaria ter um logger ali exatamente, porque era um salão do automóvel e, tipo, tinham 3 editores, uma equipe muito grande. Caramba. Só que assim, tipo, eles preferiram me chamar para ter alguém que só pegava os cartões e separava ali para facilitar os editores. Que faz toda a Mas diferença. não precisava exatamente, porque eles podiam já passar direto as imagens para os editores, já pegava e já editava. Só que acharam melhor ter mais uma função às vezes, ali. Pra você se não ficar em economizar casa, 15 minutos, 170 na época, valeu. Não foi, muito. Valeu. Foi um dos primeiros assim que eu peguei. Então valeu. E você vai ter essa experiência interessante também, pô. E aí foi um primeiro job, assim, tipo, salão automóvel, um job de evento nesse nível, assim, que eu tinha feito. O segundo eu já fui como assistente de câmera, já fui ganhando um cachê bem melhor e tal. Mas foi um cachê... Mas esse não foi job roubada. Agora, job roubada é um job que, tipo, você vê que o cachê tá baixo demais, a carga horária tá alta demais. Mas você só consegue perceber isso quando você tá com uma determinada experiência, um ponto da carreira, que você já consegue identificar os tipos de jobs. E aí você vê aquela oferta ali de trampo, aquela proposta de trampo e, tipo, fala, meu, tem coisa errada aí. Sabe? A própria intuição já começa a te falar. Tem um feeling ali, né, Já cara? Tá pagando muito pouco por muito. sei. Tô fazendo 4 funções, sabe? Acúmulo de função e o salário... O cachê lá embaixo. É que tem uma fase da vida que você não precisa mais se submeter, estar fases- naquilo, né? Tem Você fases escolhe- que você já escolhe pode suas se batalhas, colocar. sim. Não, esse eu já recuso. Que é o nome, escolher as né? batalhas. O nome que Entendeu? você... Escolher as batalhas. Você fala, Gostei não, dessa, vou escolher as nada. Mas batalhas. tem fases que tipo, você não tem por onde fugir. Você tem que pegar o trampo. Você É. tem Fazer o boleto pra quê? pagar, você Cara, precisa trabalhar. você tirou Vai fazer a o palavra quê? da minha Você acha boca, eu que ia o falar banco, isso você acha que mesmo. o banco vai entender que você não, Não pegou nada? vai. Não, os caras não estão Ou me chamando. juros. Porque Fica também tem Banco, muita então, estrela só nesse tá meio, aparecendo né? A roubado. gente tem muita estrela nesse meio também, né? A pessoa que chega e fala, não, é por esse cachê eu não vou porque eu tô muito além disso. Só que aí você vai ver os boletos do cartão explodindo tudo e o trabalho do cartão não é tão bom assim, né? Exatamente. É. Eu Mediano. tenho pra mim, assim, tipo, tem gente que fala que no audiovisual, óbvio, o audiovisual ele tem nichos. Pra mim, eu acho que no audiovisual você tem que saber resolver qualquer nicho. Óbvio que tem coisas que você tem que ser especialista. Sim. Sim. Cinematografia subaquática. Meu, você tem que ser muito especialista Tá. naquilo. No Brasil, a gente tem o cara que eu acho que é o maior do Brasil, nesse ponto, que é o Lucas Pupo. Tá.
que, meu, ele manja demais. Tipo, tem muita diferença, assim, eu já vi palestra assim, tipo, o cara falou, meu, tem uma diferença do que é uma piscina, do que é um rio, do que é um mar. Caramba. E não é uma diferença assim, tipo, só Não. na cor da água, Pouquinho. pH da água. Tem toda uma ciência realmente- O ali. equipamento, né, ciência material. mesmo. Que a hora que você enquadra, que você expõe, que você tem a imagem, você sabe que aquilo é uma piscina e que aquilo é um rio, Sim. entendeu? Então tem tipos de coisas que realmente você precisa se especializar e ser um especialista naquela função. Tipo, diretor Áudio. de fotografia que sabe... Eu vou falar agora, vou puxar uma coisa. Que assiste um filme e fala, cara, usar essa lente nesse filme, consegue identificar a lente assistindo um filme? Tem isso, né? tem Muito muito, porque, especialista. assim, Tô O falando lance- isso porque ele fez isso. Ele assistiu um né? filme, né? Numa amostra que a gente tava. E ele falou assim: chegou no rapaz lá e falou: cara, você usou essa lente assim? Eu falei: mano, esse nível é E o hard. menino assim, sim. Esse nível é hard. Aí o que acontece? Não é que o nível é hard, mas conforme você tá ali, você tá trabalhando, você tá exercendo a fotografia, uma coisa que, assim, é fato. Tipo, uma formação acadêmica é importante. Uhum. Só que a experiência de set, a experiência prática é É outra fundamental. coisa. Tipo, é outro nível. É uma coisa que curso, infelizmente, ele não consegue te proporcionar. a gente sabe porque da se realidade, ele conseguir, ou o curso é extremamente caro, ou ele precisa de muito tempo. Até porque E aí, às precisaria vezes, de não- muito E equipamento, muito né? equipamento. Nossa. E equipamento é caro. É. Então, assim, necessariamente, às vezes o curso não tem como dar conta disso, de te passar essa vivência, essa experiência prática. E quando você está no curso, tipo, é muita informação para você absorver. É. Então, às vezes, você começa a absorver informação demais, tipo, a cabeça chega uma hora que buga. E aí, por mais que você esteja gostando daquela matéria, você não consegue absorver mais. E curso tem Então, uma você precisa dar um preocupação, tempo. tanto, vou te avaliar, vamos para outra prova, vamos para outra você prova, e tem às isso, vezes você tem deixa esse o, peso ainda deixa o de, conhecimento abaixo, o conhecimento fica abaixo da exigência da Por avaliação. exemplo, Eu sou muito crítico no com isso. audiovisual, o que compensa, o que importa mais para avaliar um profissional no audiovisual? Uma prova teórica ou você fazer um filme? Aí a gente vai criar uma polêmica, né? Porque É. o que eu falo o Entende? tempo inteiro disso, pra que prova? Enfim, vou criar uma Mas polêmica. não só Tipo, isso, uma- até a pessoa que avalia a técnica, às vezes, também é enviesada, sabia? Prova não prova nada. Prova não prova nada. Eu sou de uma avaliação, critérios de avaliação. Uhum. Vamos lá, pega aqui, vamos resolver. Mas você não pode E ser vou enviesado. avaliando. E aí, nesse ponto Entendeu? da lente, É. é isso. Tipo, a gente começa a trabalhar com lentes diferentes, você começa a identificar as qualidades, as características das lentes, e aí você começa a identificar, você bate o olho, pô, interessante essa lente, eu não sei qual que é, vou pesquisar. Você vai E aí atrás. você consegue achar e descobrir qual lente foi usada em determinado filme. E- Tem um site, por exemplo, que chama Shot on What, que você joga o nome do filme ali, ele te dá a descrição da câmera e das lentes. No caso Cara. de negativo, de película, ele fala qual película que foi usada. Isso é sensacional. Tem um Instagram que faz isso, eu acho tão... Eles fazem com clipes, principalmente. Eles pegam um clipe, uma cena específica, ainda mais que roda com várias lentes, e eles colocam até qual é o milímetro que tá Tem, rodando. E você é. fica, caramba, que bizarro. Como você consegue treinar o seu olho a ponto de você identificar Eu essas acho muito características. legal isso, né? Quando você tá dentro, você é um profissional. Eu falo que só 5% dos profissionais são realmente bons naquilo que fazem. E eu tô falando de motorista, de garçom, de diretor de arte, de apresentador. Porque Válido são pra todos. pra todos. É porque aqueles que pegam e falam assim, não, eu gosto disso, eu vou estudar isso, vou entender isso, né? Quanto tempo a gente ainda tem? Ixi, tempo a gente ainda tem um pouco. Não, porque, assim... A história vai longe, né? Vai longe. É. Mas é que, assim, o lance das lentes também é um lance narrativo. Hum, Então, a Sim. escolha da lente não é uma escolha... Ah, eu gosto daquela lente. Se você escolhe uma lente, um jogo de lentes para fazer um filme por causa do seu gosto pessoal, já começou errado. Você tem que escolher a lente a partir Da do que narrativa. ela vai influenciar na narrativa do filme. Pô, eu já ouvi tanto diretor falando, eu gosto dessa lente. É que esteticamente fica tão bonito Tem um um olho de gosto peixe aqui. pessoal, Não. mas no sentido, assim, talvez prático. No sentido, essa lente aqui, ela é melhor por causa disso. Ele já tem conhecimento. Tem o conhecimento. Ah. Por exemplo, algumas características das lentes. Você pega, tem lentes que são mais nítidas, tem lentes que não são tão nítidas, tem lentes que têm algumas deformações ali que podem ser úteis para o filme. Tem lentes que são mais, tipo, vamos dizer assim, tipo, elas são limpas, são perfeitas, a imagem da lente é perfeita. Então Depende, tem então, tudo determinados aquilo que você filmes quer. em casa. Vai tem outros que não. depender da característica do que Se aquele você- roteiro tem, né? exatamente. Tudo vem aí- naquela decupagem do É. roteiro ali, né? Na verdade, Pode fazer não isso. é decupagem. É a linguagem narrativa que você quer dar para aquela história. Tá. É a forma como você quer contar aquela história. Então, por exemplo, Legal. você vai fazer um filme, o diretor pega o roteiro, ele podendo escrever o roteiro ou não, mas o diretor, a partir do momento que ele pega o roteiro na mão,
ele lê o roteiro e ele começa a pensar como ele quer contar aquela história. Como é aquele universo. E aí ele contrata, ele indica, ou a produção já traz para ele os outros profissionais. Sim. Então, às vezes o diretor pode convidar um fotógrafo, um diretor de arte, porque ele gosta do trabalho daquele cara e ele acha que para aquele Já filme tem sinergia, aquela pessoa encaixa. Ah, Eu falo cara assim, mas tipo, tem muitas mulheres também na profissional, direção de fotografia que estão arrebentando. sim. É vício de linguagem, né? Falar o cara. É vício mesmo. Então, assim, você pega aquela pessoa porque você gosta do trabalho dela, você acha que a visão dela, o olhar dela vai encaixar pro seu filme. Tá, fala. Não, é que eu tenho E uma aí- pergunta que a gente não fez lá no começo, que você tá falando do profissional e tem a ver. Tá. E a pergunta que não quer calar. O que é o diretor de diferença. fotografia? Que a gente É, não o falou. diretor- vamos lá, então dá pra casar nessa Dá pra casar resposta. agora, vai lá. Então, o diretor, ele dirige o filme, ele tem a visão geral do filme, daquele Tá. universo, né? Como que o filme vai ser, se é um filme mais lento, se é um filme mais dinâmico, se é um filme mais tenso, qual que é o nível de tensão que ele quer, enfim, ele define isso. E aí ele contrata os profissionais que vão construir esse universo para ele. Então, a direção de arte vai construir o cenário e tudo dentro da visão que o diretor quer. Então, se é um filme mais escuro, se é um filme mais claro, né? Tipo, indo por esse sentido narrativo, a direção de arte começa a trabalhar. A Locações, fotografia... roupa, maquiagem, tudo aquilo que a gente já Exatamente. E a sabe. fotografia, o diretor de fotografia, ele é o cara, ele é a pessoa que traduz aquela imagem, o roteiro, aquelas palavras do roteiro em imagem, seguindo a narrativa que o diretor quer construir. Determinou. Junto com a direção Junto de com a arte. direção de arte. Junto, do lado. Ah, os Entendeu? são... De mão dada. Tem que ser... Assim, porque ó. Assim, ó, não adianta, quadrilha. tipo, a Exato. direção de arte chega e tem o diretor passou ali o que ele quer. Se a direção de arte constrói o cenário de um jeito, do jeito que ela quer, e a fotografia do jeito que ela quer, o filme não vai conversar. Fica um Sim. lixo. Entendeu? É o que a gente tava vai- falando, não né? vai Todo ter mundo tem que sentido, trabalhar o filme junto, vai né? ficar estranho, não vai bater. Então, tipo, e a direção de arte não é só, tipo, ter um fundo ali para desfocar, Sim. sabe? O cenário, Nossa. ele tá contando a história. Você olha o cenário, você já começa a entender o Você constrói personagem. personagem. Uma fotografia pode matar um E cenário. A fotografia pode matar um cenário, assim como o cenário pode matar a fotografia também. Tá. Então, tipo, tem que andar Se lado não a for lado e junto, tem que se esquece. respeitar, sabe? E esse profissional da direção E de aí, fotografia. o diretor de fotografia, ele chega, ele entende ali, o diretor passa para ele o que ele quer, como que ele quer construir aquele filme, e aí o diretor de fotografia ele começa a transformar aquilo em imagem. Então ele começa a pensar na iluminação, qual que é o tipo de luz para contar aquela história, qual que é o tipo de trabalho, como que ele vai trabalhar a câmera, o tipo de lente que ele vai usar. E nisso, até o foco é uma função narrativa. Porque o foco, ele, se você está independente do plano que você tem no filme, se o foco está na caneca, porque eu estou falando pro espectador, olha Foreshadowing. para essa caneca, Legal. entendeu? Porque isso aqui vai acontecer alguma coisa, isso aqui tem alguma importância para a história. E aí, se eu faço a transição da caneca pro personagem, eu estou dizendo alguma coisa. Pô, veio da caneca pro personagem por quê? Ele vai tomar o líquido que está ali, o que tem ali dentro? Ele vai tomar uma Então, canecada na dependendo da cabeça. história da cena, entendeu? Aquilo tudo é uma função narrativa. Tudo são Legal, cara. função não, tudo são Instrumentos narrativos, são ferramentas, entendeu? Que legal. Então, foco, a lente, a luz, aí o desenho da luz, o tipo de luz, se é mais escuro de um lado, mais claro do outro. E quando comédia, você fala mas- foco, até enquadramento, assim, O escolha. enquadramento, o que eu tipo acho de muito, enquadramento, se muito- você trabalha mais aberto, mais fechado. Porque é muito fascinante, né? Você pensar que eu escolhi a câmera aqui e de repente você vê escolheu a câmera assim 10 centímetros para baixo, já muda tudo, Muda né? muito. Muda Por exemplo, o nível, se a câmera está no nível do olho, se está abaixo ou acima, você está Uhum. engrandecendo ou Ou diminuindo. diminuindo o personagem, entendeu? E Caramba. às vezes pode ser uma coisa mínima. Ou você pode começar alto e no meio da cena você faz Se um baixar. movimento, você vai abaixando, você está engrandecendo aquele personagem, ou ao contrário, você está aumentando, né? Uma cena que ele diminuindo tá aquele sendo humilhado, faz personagem, assim, tá né? sendo humilhado. O famoso plongé contra plongé, movimentos. É, bom demais. Eixo, né? Tipo, você tá com as câmeras aqui, de repente você quebra para cá. Opa, por que quebrou o eixo? Por que inverteu a posição? E tudo isso vem com esse profissional de direção Tudo de isso fotografia. vem na fotografia. Então o diretor de fotografia também cuida da luz. Principalmente, né? Né? Que é importante falar isso, né? Às vezes a pessoa acha que Luz, acho assim, que eu só ficar atrás. Não, eu sou diretor de fotografia, eu só mexo com câmera. Não, Eu já Ei, vi menino, gente falando. sobe aí 10 centímetros, é só isso. não. O fotógrafo que não entende da luz, tipo, não é um fotógrafo, né? Até que nem você falou sabe no trabalhar com princípio imagem. da palavra, né? A origem da palavra, é escrita com a luz. Então, Escrita com a luz. a gente tem que saber trabalhar com a luz.
Putz. A luz é a nossa ferramenta. A luz é a principal Matéria-prima. ferramenta do fotógrafo. Eu acho que ela vem junto com a câmera, sim, mas no sentido de que se você não sabe trabalhar bem a luz, você não tem profundidade, você não tem dramaticidade. Não vai importar a câmera que você use. A câmera não vai te dar a dramaticidade que a luz vai dar. Entendeu? Ela vai te sugerir sensações pelo enquadramento, mas a dramaticidade, a carga dramática da cena é a luz que vai E não fazer. é o equipamento que faz o profissional, né, cara? Não é o equipamento que faz o profissional. Isso é pesado, hein? O equipamento é uma ferramenta. Então, por exemplo, você vai fazer um off-road de Ferrari? Tá. Nossa. Você não vai. Foi uma boa Nossa. Você vai, analogies my passion. você vai correr contra uma Ferrari de 4x4? Não vai. Cara, Botou. não, realmente. Ou você vai Off-road de martelar Ferrari. você Quebrou vai... porque eu nunca vi uma, Né, tipo, tem- uma comparação tão Mas boa. essa foi... É muito legal essas analogias que a gente pode Porque criar, né? que Você a vai Ferrari martelar um prego não, com tem o a celular. Ferrari. Minha Ferrari serve pra tudo. Vamos fazer um off-road? Vamos ver. Vamos lá, bota aqui. Então, assim, tipo, tem Fala câmeras nada. e tem câmeras, né? Tipo, Oh. tem filmes que você faz com... que você pode fazer com a Alexa, tem filmes que é melhor você fazer com uma Blackmagic, tem filmes que é melhor você fazer com uma Red, tem filmes que é melhor você fazer de película. Eu ainda não tive a sorte de trabalhar com películas. É um Você sonho, quer? quero, Nossa, deve ser incrível, né? Chama o cara, hein? Chama o cara. mas é uma coisa que eu ainda quero estudar muito. Tem um curso na ateliê de película para fazer. Você vai encarar lá e vai. Sim, tem um assistente de câmera, eu não conheço ele pessoalmente, mas eu sigo ele nas redes, que é o Farinas. Ele é o primeiro assistente de câmera, já trabalhou lá fora, fez produções gigantes aqui no Brasil, e ele dá curso de película também, principalmente para assistentes. Então, para você poder carregar o magazine ali da câmera. Legal, cara. Um fazer a curso para troca de- assistentes, cara. de- Isso é legal. Porque é importante, Manipulação, porque né? assim, É. É o que a Quem gente que- falou, cada você tá- peça você tá- daquele set é é importante. né? fundamental. Você tá filmando de película, a película ela é um cartão, só que ela é mais rápida de gastar. E é Uhum. caríssima. Sim. Então, assim, E não tem volta. É. uma coisa que eu achei muito legal numas palestras que eu assisti é a película, quando a galera tá trabalhando com película, não é igual no digital, tipo, faz mais um pra ter, não, roda mais um, muda aquilo. A boa tem que ser a Não primeira, A né? galera ensaia, tá perfeito, roda. É. No máximo você tem um take 2. No A máximo. boa tem que ser a primeira. Estourandíssimo, Estourando tá? take 2. Aquela pergunta do diretor, essa foi a boa? Sempre vai ser a boa. Foi. Porque você faz um take 2, take 3 da película, acabou o rolo. Acabou o Não rolo. existe. E Aí- não é E barato. não é barato. Não e é, aí, cara. não só é barato para comprar, como não é barato para mandar, revelar e trazer de volta. É, ainda tem esse detalhe. da Entendeu? E aí revelação. você só Pô, é vai muito- ver o que você filmou quando Processo revelou. químico, né, filho? Então você filma Que ali. doideira do cinema antes, né? É coisa de maluco, assim. Eu tenho um professor Não, também e que aí ele é super foda, porque especializado nessa nesse época rolê. você tinha que Você ser. tinha que entender mesmo da fotografia, né? Ou não você era- sabia não ou era você não qualquer um. sabia. Não era Tem qualquer um que essa. fotografava. O digital facilitou pra gente e deu mais acesso. Deu. Só que tem o lado ruim. Tipo, você tá fazendo às vezes uma publicidade, o cliente tá ali, tipo, não gostei dessa cor, troca. É. Aí, pô, você tem que trocar a cor Não, do cenário cor. inteiro porque de repente não gostou da cor. Profissionais Isso profissionais. é de no matar. meio do Tem set. Tem hora assim que você tem que falar, não dá Tem pra umas trocar. coisas não. absurdas que a gente Mas dá pra ouve, assim. trocar? Dá pra você ficar quietinho e deixar fazer meu Ô, trabalho? Precisa Obrigada. mais um, porque eu não gostei da forma como ele pegou o copo. Gente, sabe, Não. tipo, Então, As pessoas é que acham que dá se pra você fazer soubesse o que tudo. você tá fazendo, você não tinha me contratado. Valeu! esse é um ponto muito foda. Que eles contratam, tipo, você tá num site de publicidade, aí Pô. você tem um diretor, você tem um diretor de arte, você tem um diretor de Chega fotografia. assim. Tudo que tá na frente da câmera ali já foi aprovado em 500 reuniões de PPM. Pra que Nossa, que a se pessoa haja tá- reunião. Aí chega no set e ainda altera tudo. Ainda pede alteração, ainda fala, mas eu não gostei desse copo. Teve um Problema jogo, seu. o primeiro jogo de publicidade que eu fiz, que foi pra Bombril, o cliente aprovou o elenco e eu fiz como era estagiário, eu fiz o teste de VT de todo mundo. Então, tava eu e a assistente de direção, fizemos o teste de VT da galera, e aí a produtora recomendou os atores para fazer. Aí eles escolheram, eram 4 atores que iam fazer com a Dani Calabresa. Aí escolheram os 4 atores. Um deles não era o que a gente recomendou. Escolheram outro. Que aí cada ator ele casava com um produto Um da produto Bombril. ali. Chegou na hora, o cara não falava. Não saía. Boa! Não saía. Dez de Chegou a 10. ponto do diretor, pegar ele no set, levar ele pra fora, conversar, trabalhar, tal. O diretor conversando com ele. Ficou ali uma Já meia bloqueei. hora, ficou Bora uma falar. meia hora com o cara, voltou pro set nada.
não tem o que fazer, liga pro outra turma. Aí, Fala, por obrigada, você sorte, o acabou de cara não perder tava 3 horas. trampando naquele dia. Sorte ele mesmo. foi lá Por sorte, e tá? fez, tipo, meia hora tá Dá resolvido vontade a de falar cena. assim, ó, tá vendo? Você escolheu aí. Da próxima vez, Olha deixa aí, que eu faço. tá vendo? Deixa que eu faço. Ô, Miane, nosso tempo tá estourando pra caramba. Quero saber o seguinte. Topa voltar aqui, trazer um material visual pra gente botar nessa tela e você começar a dizer, ó, Você isso aqui foi descobrir feito além. isso. Eu duvido que Trazer isso é um luz, desafio. trazer Já tô me aspectos sentindo em casa. visuais, porque assim, a gente Não, conversou... Isso é um desafio, fala É. pra ele. Ou uma ameaça. Tanto faz, mas pode ser um desafio. Porque... E você sentiu que foi ameaça. Porque assim, a gente falou pra caramba, mas ainda tem muita coisa pra falar, né? Nossa, A isso gente não aqui falou foi do seu quase mundo na nada. publicidade, né, de como foi aí esses seus trabalhos na Marca publicidade pra e tudo. caramba, né? Corporativo E trazer pra e caramba. falar de direção de fotografia. É legal trazer o material pra dar uma olhadinha, né? Daí você traz aquele material, começa daquelas... explicar as funções pra galera. A aula Pô, do muito Milani. legal. É, vai ser uma aula, nem fui pra aula. Isso aí. Beleza? Topa? Eu acho que tem que vir. Fechamos? Aí, Bernardo, já pode agendar outro, Por hein? favor, hein, produtor? E o nosso tempo tá acabando. Prazerzão ter você aqui. Pô, foi um prazer. Tem muita coisa pra gente conversar mesmo. Senti que a gente não chegou nem na Exato. metade, mas o Mas, Bernardo já ó, vai começar a me xingar ali. Tem mais episódios pra você ver aqui embaixo, tem redes sociais todas. Isso aí. Vai deixar a sua aqui também, né, pro pessoal seguir. Claro. Né? Lógico, contrata a gente também, contrata o Miane. É, não tiver job, a gente tá lá, a gente carrega. Eu sei de eletricidade, tá? Boa aí, ó, já não vai Eu explodir. sei Eu não vou explodir. carregar Não, coisas não, também. sabe carregar Olha aqui, coisas, ó. né? É, gata, vamos. Querido, um prazer de verdade. Obrigado por ter aceito aí, Eu vindo. agradeço, obrigado. E vamos fechando aí, gente. Esse foi o Nem Fui Pra Aula. Tchau!